A bela senhora sagrada e a linda irmã sênior espionam meu diário em turnos todos os dias, mas insistem em não saber uma da outra. O pior é que o sistema me pede para completar a missão de conquistar as duas garotas. Então, todos os dias eu registro o progresso da conquista ou registro meu caminho de cultivo como trapaceiro. Mas mesmo que eu seja uma pessoa honesta que não invente nada, elas ainda desprezam o conteúdo do diário. Shenlin Gear, que possui um corpo sagrado, parece incrédula. Registrar ou escrever um diário por um mês pode lhe dar um corpo sagrado Meriad Dharma que o supera, e também pode receber aleatoriamente valioso chá de iluminação. Justamente quando Shenlin Gear estava com ciúmes ao ler o diário, ela finalmente viu minha missão final para iniciantes, que é participar do teste de admissão do Reino Sagrado de Taiwan. Shenlin Gear ficou repentinamente atordoada, porque a seita dela é o Reino Sagrado de Taiwan. E tudo isso é porque depois que obtive o dedo de ouro, muitas beldades cultivadoras obtiveram cópias do meu diário. Elas podem ver simultaneamente o conteúdo do meu diário. Para verificar a autenticidade, várias garotas chegaram ao local do teste de admissão em uníssono. Mas elas não sabem do meu projeto. Enquanto procuram, o teste no salão principal já começou. O elder da aplicação da lei se aproxima e diz à multidão: o próximo, Lin Feng. No segundo seguinte, um jovem com uma aparência bonita e uma expressão determinada sai da multidão. Assim que Lin Feng sai, ele parece conter algum tipo de magnetismo que atrai a atenção de todos. Os murmúrios começam, como se um escárnio em grupo tivesse sido aberto, instantaneamente atraindo o ridículo de muitas pessoas. Ele é aquele Lin Feng que já possuía um corpo real e depois se tornou um aleijado. Esse lixo. Será que ele ainda está pensando em entrar no Reino Sagrado de Taiwan? As sobrancelhas do sênior no palco se franzem. Silêncio! Que barulho, que bagunça! As palavras em sua boca são como um trovão. A cena de repente ficou silenciosa. Vendo esta cena, minha expressão era estranha. Essa pessoa não deveria ser. Embora eu tivesse algumas especulações em meu coração, não tomei uma decisão precipitada. Apenas registrei casualmente no diário. Descobri uma garota que parece ser a filha da fortuna. Sua aparição foi ridicularizada pelo grupo. Tenho um pressentimento de que, depois que Lin Feng terminar o teste, será o momento em que ela erguerá as sobrancelhas e dará um tapa na cara de todos. E todas as cultivadoras presentes que possuem cópias do diário, depois de verem o conteúdo, também concentraram sua atenção na plataforma lateral, sentindo um pouco de curiosidade sobre Lin Feng. A suposta criança da fortuna em minha boca. Shenlin Gear, você se escondeu tão profundamente. Em seu coração, ela não podia deixar de acreditar que era realmente tão misterioso. Mas de fato, é um pouco estranho. Quem seria ridicularizado por todos assim que chegasse? Ele quer vir. Se ele irá condensar constelações como diz no diário. Ao mesmo tempo, ele não se esquece de examinar a multidão. Querendo encontrá-lo com antecedência, ele voltou seu olhar para Lin Feng, que caminhava lentamente em direção ao pedestal. Seus olhos brilharam com aprovação. Tão jovem, enfrentando o ridículo, ele era humilde e não arrogante. Pensando bem, mesmo que seus ossos fossem piores, ele ainda poderia ter sucesso. Pensando nisso, ele sorriu gentilmente. Coloque sua mão na pedra de teste de espírito. Os olhos de Lin Feng brilharam com determinação. Todo o ridículo foi dissipado. A partir de hoje, ele lavaria tudo. Ele lentamente colocou sua mão na pedra de teste de espírito. No momento seguinte, uma luz vermelha deslumbrante floresceu da pedra de teste de espírito. Dentro da luz, parecia haver uma sombra de dragão espreitando. Um sorriso extremamente perverso surgiu no canto da boca de Lin Feng. Ele não pôde deixar de exclamar. Ele esqueceu aqueles que costumavam ridicularizar Lin Feng. Agora, eles estavam ainda mais cegos pela luz vermelha. Bom. Lin Feng, venha se sentar ao meu lado. Quando o teste terminar, eu pessoalmente o apresentarei aos anciãos que desejam aceitar discípulos. Obrigado, ancião ele. Lin Feng agradeceu com as mãos em concha, mas ele era bastante desdenhoso em seu coração. Embora este ancião ele o tratasse com alguma consideração especial, ele já havia percebido algumas pistas. Este ancião ele. Temo que ele queira me aceitar como discípulo. Embora o outro lado seja um ancião do pátio interno com poder real e sua base de cultivo esteja no 6º nível do reino celestial, mas o objetivo de Lin Feng é se tornar um discípulo de um certo ancião do núcleo, porque ele tem um apoio ainda maior. Isso é uma compreensão que é ainda mais forte do que a raiz óssea. Eu olhei para Lin Feng no palco, que estava radiante.
Eu não pude deixar de pegar uma cópia do diário. Com certeza, como esperado. Apenas olhando para este efeito perverso padrão. Eu sei que este Lin Feng é muito provavelmente o filho do destino. Se eu adivinhar corretamente, talvez ele já tenha tido uma noiva que estava prometida a ele. Mas agora provavelmente o casamento já foi cancelado, certo? E eu também vi um anel discreto em sua mão agora mesmo. Está confirmado. Na verdade, há um fio de alma remanescente de um especialista dentro dele. Vários detentores de cópias também viram o conteúdo do diário na primeira vez. Shen Lingye olhou para Lin Feng no palco e sentiu-se desconfortável em seu coração. Este Lin Feng tem um sorriso muito estranho. Como alguém pode torcer a boca assim? Mas as coisas realmente se desenvolveram como eu escrevi no diário. Em relação à especulação de Lin Feng como filho do destino, ele já acreditava na maior parte. E neste momento, acima do céu, uma mulher com a graça de uma fada observava tudo o que acontecia no palco, segurando um diário na mão. Na bandeira estavam escritas as palavras, cópia de Lu Qingyan. Interessante. É exatamente como no diário, há uma alma remanescente no anel de Lin Feng. Ele sorri levemente. Seu olhar se fixa perto da plataforma lateral, sentindo uma aura familiar fraca. Então, ele olha para longe. Para os picos Taiyuan envoltos em energia espiritual, onde também há uma consciência divina observando a plataforma lateral. Contando comigo, há 3 pessoas que possuem cópias do diário. Talvez haja mais. E eu não sei de nada disso. Neste momento, toda a minha atenção está no teste que está prestes a chegar minha vez. A voz de Qian Xuan soa novamente. Próximo. Muger. Quando Qian Xuan pronuncia este nome, olhares sombrios se fixam na multidão. Eu não hesito, saio da multidão. Shen Lingye se esconde no vazio. Um sorriso aparece em seu rostinho. Finalmente chegou a vez desse cara. Eu quero ver o que você tem de especial. Qian Xuan no palco olha as informações no livreto. Balança a cabeça. 18 anos. Alcançar o caminho do cultivo nessa idade. As conquistas futuras serão limitadas. Ele pensa, olhando para a figura que sai da multidão. De repente, ele se assusta, admirando em seu coração. Que aparência celestial! Uma postura de imortal. Com tal aparência, mesmo que os ossos sejam inferiores. Contanto que ele possa abandonar um pouco da dignidade masculina, suas conquistas futuras não serão ruins. Shen Lingye neste momento tem sua boquinha adorável aberta em ungo. Ela é mulher? Nunca imaginei que o dono do diário que me deixava infeliz fosse tão bonito e extraordinário. Inconscientemente, ela toca suas bochechas com as mãos, sentindo todo o seu corpo aquecer. Sob a instabilidade de seu coração, seu poder de ocultação realmente cometeu um pequeno erro, um traço de energia vazando acidentalmente. Ela se assusta. Com o cultivo de Qian Xuan no 6º nível de Qian Xuan, ele certamente perceberá na primeira vez. Essa garota realmente não deixa as pessoas se preocuparem. Só porque viu um rostinho bonito, seu estado mental vacilou. Acima, no alto, a Santa Mestra de Taiyuan, Lu Qingyan, está um pouco impotente. Seus dedos de jade se movem suavemente. Antes que Qian Xuan perceba, ela encobre a energia que Shen Lingye vazou. Mas este dono do diário, ele realmente nasceu bonito. Ela abriu seus lábios levemente, com uma alegria inexplicável. De repente surgiu. Não que Lu Qingyan nunca tivesse visto antes jovens e belos talentos com aparências extraordinárias. Mas a beleza equilibrada em mim atingiu em cheio os pontos estéticos de Lu Qingyan. Até ela sentiu tal. As jovens abaixo se tornaram ainda mais incontroláveis, sentindo apenas que em seus peitos um cervo corria loucamente. Ling Feng, ao lado, franziu a testa secretamente neste momento. Na primeira vez que me viu, ela se sentiu inexplicavelmente infeliz. Os eventos que se seguiram fizeram com que essa insatisfação atingisse o auge. Anteriormente, ela exibiu seu corpo real, tornando-se o foco de muitos olhares, o que a deixou muito satisfeita. Inesperadamente, assim que apareci, ainda sem testar minhas raízes espirituais, atraí a atenção de todos, especialmente 2 jovens particularmente bonitas, ambas com qualificações de raízes espirituais de corpos espirituais de primeira qualidade. O que a surpreendeu ainda mais foi que a aparência das 2 era 90% semelhante, obviamente um par de gêmeas. Ela até estava pensando em conversar com as 2 após o término dos testes para conquistá-las gradualmente. Mas, neste momento, seu alvo de surpresa estava colocando sua atenção em outros homens. Isso a deixou muito desconfortável.
Ela tentou se comunicar com a existência da alma remanescente no anel. Sênior, você consegue ver quais são os detalhes desse garoto? No momento seguinte, uma voz neutra magnética ecoou na mente de Ling Feng. Cuidado! Ling Feng não teve tempo de reagir antes de sentir uma força enorme atacando. Toda a sua pessoa foi arremessada para longe. Caindo feio, ela se levantou, olhando ao redor com o rosto cheio de raiva e constrangimento, pensando que alguém a havia atacado furtivamente. Mas, ao levantar os olhos, viu um pilar de luz deslumbrante subindo para o céu. Minha mão está colocada na pedra de teste espiritual, e a pedra de teste espiritual floresce com uma luz dourada deslumbrante, refletindo em mim como se eu fosse um deus descendo à terra. Uma força aterrorizante impactou os arredores. Um pressentimento sinistro surgiu no coração de Ling Feng. Essa visão era ainda maior do que seu corpo real. Este filho possui um corpo sagrado. A voz em sua mente soou novamente. Ling Feng apenas sentiu sua cabeça zumbir, quase tropeçando e caindo no chão novamente. Esse movimento chocou não apenas todos os presentes, mas também causou sensação em todo o solo sagrado de Taiwan. Aquele lugar parece ser a plataforma de teste espiritual. Eu me lembro que havia um registro no solo sagrado. Essa visão poderia ser um corpo sagrado que apareceu. Em um instante, figuras se ergueram no ar, e um poder espiritual aterrorizante agitou-se no ar. A manifestação do corpo sagrado chocou a todos, mesmo eu que sabia que o movimento causado não seria pequeno, mas não esperava que fosse tão estrondoso. Shen Lingyer olhou para a figura iluminada pelo brilho dourado, involuntariamente atordoada. Esse cara, a origem do corpo sagrado é tão profunda e temível. Ele também é um corpo sagrado, mas a origem do corpo sagrado que carrega é realmente muito inferior à minha. Onde está o corpo sagrado? A multidão faminta está vindo. Ei, velhos sem vergonha! Já com essa idade, ser tão descarado, saia daqui! Antes mesmo de ver as pessoas, já havia sons altos de discussões e brigas ecoando no vazio. Muitos monstros velhos chegaram. Os olhos espertos de Shen Lingyer giravam rapidamente. Suas habilidades de ocultação não podiam escapar desses grandes chefes. Ela revelou sua figura silenciosamente, fingindo ter sido atraída. O Erhan não percebeu atrás de si uma figura etérea vestida de branco. Poderia dizer à professora, por que não está descansando no pico e veio para cá? O corpo de Shen Lingyer ficou rígido, virando a cabeça de forma extremamente rígida, revelando um sorriso mais feio que chora em seu rosto. Mestre, por que você está aqui? Neste momento, em sua mente, restavam apenas duas palavras. Acabou. Luo Qingyan parecia estar acostumada com esse comportamento. E deu um tapinha leve em sua cabeça. Vou te perdoar desta vez. A atenção voltou para o palco. Shen Lingyer viu que sua mestre não tinha intenção de persegui-la, e também se sentiu aliviada, seguindo honestamente atrás de Luo Qingyan. E eu, neste momento, estava um pouco em uma situação difícil. Minha mão queria se afastar da estela, mas descobri que parecia estar grudada. Uma poderosa força de sucção me forçou, incapaz de mover a palma da mão. Os grandes chefes presentes pensaram que eu só queria ficar mais tempo no palco, mas vendo minha expressão gradualmente tensa, eles se divertiram. E Shen, amiguinho, há algum problema? Eu estava prestes a responder, quando de repente uma força ainda mais terrível explodiu da estela, espalhando-se para os arredores. Eu abaixei a cabeça e olhei, e fiquei imediatamente chocado, vendo a superfície da estela começando a mostrar pequenas rachaduras densas como teias de aranha. Essa coisa vai explodir? O terrível poder se manifestou instantaneamente, e até o ancião Qian foi forçado a recuar, e em comparação, aqueles quase discípulos que acabaram de testar seus talentos estavam ainda mais sobrecarregados, especialmente Lin Feng, que estava mais próximo. Sua posição já era perto, então naturalmente foi o primeiro a ser atingido, mas com a experiência anterior. Desta vez, ele prestou atenção, mas por algum motivo, escolheu encarar de frente. Recue, uma voz de alerta soou em sua mente, mas Lin Feng apenas sorriu maliciosamente, parecendo muito confiante. Por que recuar? Antes eu não estava preparado. Desta vez, não vai acontecer, mas antes que terminasse de falar, ele soltou um grito miserável. Todo seu corpo era como uma pipa solta levada pelo vento forte, balançando para os lados no vento sem resistência. No final, Xu Shua não aguentou e o salvou. Depois de cair, Lin Feng estava coberto de poeira e lama, um de seus sapatos havia sumido, e ele parecia um mendigo. Xu Shua apenas lançou um olhar de lado,
e a ideia de aceitá-lo como discípulo desapareceu. Com seus olhos, como ele não perceberia? Lin Feng escolheu deliberadamente não evitar por causa de alguma psicologia infantil. Apenas esse ato. Ele viu através de Lin Feng, arrogante, vaidoso e de mente estreita. Teimoso e imprudente. Com essa mentalidade, mesmo que tenha um corpo real, não se tornará algo grande. Ele friamente deixou uma frase de estúpido e se virou para sair. Lin Feng estava furioso. Seus dentes rangiam de ódio. A voz neutra em sua mente soou novamente. Você está furioso. Acha que ele está errado. Lin Feng, o que te fez pensar que um corpo real medíocre pode lutar contra um corpo sagrado? Você parece um palhaço. Agora estou começando a duvidar se foi certo escolher você. Depois de ouvir isso, o rosto de Lin Feng estava terrivelmente sombrio. Ele olhou ao redor e descobriu que aqueles olhares invejosos e ciumentos anteriores agora haviam se transformado em sarcasmo e zombaria. Sênior, a diferença entre um corpo real e um corpo sagrado é realmente tão grande? A razão pela qual ele escolheu buscar refúgio no corpo sagrado supremo foi porque seu corpo real tinha a oportunidade de evoluir para um corpo sagrado. Estava aqui, mas o corpo sagrado que ele conhecia não deveria ser tão aterrorizante. A voz em sua mente soou com um sorriso frio. Só agora quer saber a diferença entre você e seu inimigo? Bom, então eu te digo, a era atual é uma era após uma grande calamidade. O céu e a terra estão incompletos, então todos os corpos sagrados têm algumas falhas. Existe uma diferença entre o corpo sagrado e o corpo real, mas não é tão grande quanto você viu hoje. Mas este corpo sagrado à sua frente não tem falhas. Sua força original é vasta e ilimitada. Mesmo na minha era de cultivo completa. Também é um gênio raro. Você entende o que estou dizendo? Seu corpo de rei, do qual você se orgulha. Na frente deste corpo sagrado supremo perfeito e impecável, ele nem é digno de lustrar seus sapatos, nem é digno de lustrar seus sapatos. Essa frase ecoava repetidamente na mente de Lin Feng, como uma música demoníaca em seus ouvidos, ele murmurou para si mesmo. Finalmente, como se estivesse possuído, ele rugiu para o céu, eu não acredito, eu não acredito. Todos esqueceram. Então eles viram Lin Feng, após o rugido, jorrando bocados de sangue de sua boca, seu corpo tremendo, caindo diretamente de costas no chão. Esta criança não está louca, tão mentalmente perturbada. Será que foi contaminado por objetos malignos? Que pena, um bom corpo de rei. Na verdade, nasceu naquele louco. Os grandes seres mostraram uma expressão de pena, e no final foi uma bela mulher nobre vestindo um longo vestido azul claro. Com uma figura graciosa e cabelo comprido preso, ela não suportou mais, e viu-se levantar seus delicados dedos de jade. Então viu-se uma pílula flutuando em direção a Lin Feng. A mente está danificada, dê a ele esta pílula para tomar. Ele acordará após o serviço. Um corpo de rei, mesmo que tenha alguns problemas cerebrais. Acho que ainda pode trazer alguns benefícios para a Terra Sagrada. É o ancião Shui. Lin Feng recebeu a ordem firmemente e pegou a pílula. A bela e nobre mulher acenou com a mão. Sua expressão indiferente, obviamente não levando isso a sério, e em vez disso olhando para onde Shu Jie estava, observando silenciosamente. Com o passar do tempo, este grupo de grandes seres também ficou um pouco inquieto. Já se passou um quarto de hora. Por que ainda não acabou? Haverá algum problema? Liu Sandal, por que você está com tanta pressa? Se você não quer esperar, volte. Li Laogui. Eu x você, seus ancestrais. Você. Duas grandes potências começaram uma discussão. Acontece que são as duas pessoas que começaram a brigar por causa de uma palavra, e agora as duas pessoas estão discutindo com o rosto vermelho e o pescoço grosso, um com hematomas no rosto e o outro com buracos rasgados nas roupas. E ainda restam algumas pegadas, que foram deixadas durante o confronto anterior. Seus dois idiotas. Por que estão discutindo? Ainda juniores abaixo, não tem vergonha. Um velho com cabelo e barba brancos se levantou, ele parou os dois de falar, amaldiçoando sem piedade, e ao mesmo tempo levantou o cajado de madeira em sua mão e bateu diretamente nas cabeças dos dois que ainda estavam discutindo. Duas grandes figuras, repreendidas como filhos, não podiam. Pelo contrário, fez com que todos se calassem instantaneamente, fechando a boca firmemente. O ancião Shu ensinou bem. Deveriam dar uma lição nessas duas fileiras de mercadorias. O restante das pessoas falantes sorriu compreensivamente, obviamente já estavam acostumados com isso. O velho e o professor Deng Weiyan, então falaram novamente,
este velho acabou de sentir cuidadosamente. A oportunidade deste jovem amigo corpo sagrado está crescendo constantemente. Provavelmente a situação atual não tem grandes problemas. Será que neste lugar temporário ainda há alguma oportunidade? Hoje, sendo atraído pela fonte do corpo sagrado, só então aconteceu o incidente. Alguém chegou correndo, intrigado. O ancião Shu de sobrenome Shu ponderou e disse lentamente, falando nisso, talvez alguns de vocês não saibam, este lugar temporário foi trazido de volta para a terra sagrada pelo ancestral Qin Xiao. Pessoalmente, naquela época, muitas pessoas também especularam que poderia haver uma oportunidade. Depois de várias tentativas, não houve resultado. Só então foi deixado de lado. Agora parece que este lugar temporário realmente contém mistérios. É que, por tantos anos, ninguém em Meutai Huang teve tanta sorte, o que fez com que a oportunidade fosse obscurecida. Ao ouvir isso, todos ficaram surpresos. Não esperavam que um lugar temporário tão discreto, não apenas herdasse 9 eras distantes, e também estivesse relacionado ao ancestral Qin Xiao. Então, falando assim, este jovem amigo ainda não entrou na seita, mas já está prestes a obter uma oportunidade trazida de volta pessoalmente pelo ancestral Qin Xiao. Realmente tem uma bênção profunda, carregando um corpo sagrado como este. E também tem uma bênção por trás, e também é tão bonito, este garoto. É realmente invejável. O que Zhao Xiong mais inveja, deve ser a aparência deste jovem amigo. Falando nisso, se Zhao Xiong tivesse a aparência notável deste jovem amigo naquela época, não teria perseguido amargamente aquela deusa bruxa Ling, que detestava o mundo, pelo menos teria a chance de vê-la uma vez. Não zombe mais de Zhao Xiong. Aquela deusa, naquela época, era famosa por não gostar de pessoas de aparência comum. Quantas pessoas não tiveram a chance de ver seu verdadeiro rosto, e Zhao Xiong não é o único. A pessoa que estava sendo ridicularizada era um homem de meia idade, à primeira vista, realmente tinha uma aparência comum e sem atrativos. Mas sob esta aparência comum, havia um cultivo aterrorizante, a dignidade de um grande poder. Mesmo olhando para o mundo, ele não era uma pessoa comum, sendo ridicularizado assim. Ele só podia sorrir levemente, ele realmente pensou no passado. Se ele, no passado, possuísse uma aparência notável como este corpo sagrado à sua frente, talvez o resultado de tudo fosse diferente, mas quem pode ter certeza? Se não fosse pelo golpe daqueles anos, que o fez se esforçar, não haveria o eu de agora, certo? Agora ele é um grande ser, capaz de mudar sua aparência com facilidade. Seja belo ou feio, tudo está em um único pensamento. Mas e daí? Afinal, não é sua verdadeira forma. Alguém que alcança grande iluminação. Qual deles não compreendeu seu verdadeiro coração? Se ele não conseguisse ver através disso, já teria se transformado em cinzas há muito tempo. Como poderia ter as conquistas de hoje? Cada gole e cada bocado. Tudo tem um número fixo. Rápido, olhe. Há uma mudança. Desta vez, a pedra do destino vai quebrar. Definitivamente há algo escondido dentro. Alguém com olhos aguçados percebeu a mudança e exclamou. As rachaduras na pedra do destino já eram enormes, como se fossem explodir no próximo instante. Ao mesmo tempo, a coluna de luz que alcançava o céu começou a se dispersar, transformando-se em fluxos de ar dourados. Os fluxos de ar giravam e dançavam, cercando Xu Jie. E Xu Jie, a pessoa em questão, já havia fechado os olhos em algum momento, como se tivesse percebido algo. Ao mesmo tempo, fios de energia misteriosa emergiram de seu corpo e se espalharam rapidamente, em um piscar de olhos. Cobriram todo o sagrado reino de Taiwan. Isso é. Não, esta não é a oportunidade dentro da pedra do destino. Esta é a espada celestial Yan. Esta é a espada celestial Yan que só pode ser desencadeada pelo corpo sagrado das 10.000 leis. Este jovem possui o corpo sagrado das 10.000 leis que é suficiente para desencadear a espada celestial Yan. O Deng tem tanta sorte. Na verdade, pode ver esta cena chocante que ninguém podia ver, nem mesmo nos tempos antigos, apenas registros transmitidos. O velho Shu e a mão com a barba se fecharam involuntariamente. Sua boca soltou exclamações repetidas, fazendo com que as pessoas ao redor mostrassem expressões de espanto. Quando eles viram esse sênior, que é considerado altamente respeitado no sagrado reino de Taiwan, revelar uma aparência tão descontrolada? Que origem aterrorizante! Que corpo sagrado perfeito e impecável! É simplesmente um negócio lucrativo. Rápido, compreendam a cena da espada Yan. É muito benéfico para nós e não é menor do que uma criação.
O velho Shu não se importava nem um pouco. Ele esticou o pescoço e quase gritou, mas obviamente não precisava que ele o lembrasse. Todas as figuras poderosas já estavam sentadas de pernas cruzadas no vazio. À medida que se sentavam de pernas cruzadas, fios de aura misteriosa foram momentaneamente atraídos e integrados em seus corpos. Mas comparado com a aura que permeava o céu e a terra, o que eles fundiram e digeriram era apenas uma gota no oceano. E ao ver os dois idiotas ao lado ainda atordoados, o velho Shu ficou furioso na hora. O cajado de bambu verde madeira em sua mão não mostrou mais misericórdia. 2 estalos nítidos soaram, e a olho nu, grandes galos surgiram na cabeça dos dois. Liu Sandal, Li Renhui, seus 2 bastardos. Vocês ainda estão atordoados neste momento? Não se apressem em meditar e sentir. Vocês realmente querem me irritar até a morte? Ele bufou e arregalou os olhos, com o rosto cheio de raiva, e ao mesmo tempo não se esqueceu de isolar sua voz, para evitar afetar os outros. Ah, mestre! Você não sabe que com nossos 2 cérebros, que porcaria podemos perceber? É melhor protegê-lo. O grandalhão chamado Liu Sandal acenou com a cabeça, com uma expressão de queixa. A forma de resposta, combinada com sua expressão de pequena esposa, era realmente intrigante. Seu idiota! Se você quer falar, fale. Por que me envolveu? Como eu poderia ser tão estúpido quanto você? Li Renhui repreendeu com extrema insatisfação. Idiota! Não será muito melhor. Pílula da tranquilidade, faça o pedido. Para que serve dar a vocês a pílula da iluminação? Se perderem essa boa sorte, eu quebrarei suas pernas. Ao ouvir isso, o velho racional fez menção de levantar o cajado de bambu para bater neles. Oh, eu entendi. Liu Sandal riu descaradamente. Ele riu alegremente e respondeu apressadamente, enquanto procurava por pílulas em seu reino de armazenamento. Ele murmurou, pílula da tranquilidade, pílula da iluminação. Onde foi que eu coloquei isso? Aqui está. O velho Shu olhou para a pílula que ele estava tirando com dificuldade. Os olhos do velho se arregalaram, e ele quase desmaiou de raiva. Claramente você. Seu porco estúpido. O que você está segurando? Ele arrebatou o frasco de jade da mão de Liu Sandal. Seu rosto ficou preto de raiva. Pílula de queima de sangue. Pílula de explosão de Qi. Pílula da morte absoluta. O que você vai fazer, seu discípulo rebelde e ingrato? Será que você vai se rebelar? Pretende lutar até a morte comigo? Ha! Liu Sandal, seu porco idiota. Li Renhui, ao lado. Ri tanto que ficou sem ar, as lágrimas quase saíram. Liu Sandal, extremamente irritado, olhou para Li Renhui. Seu rosto estava vermelho de raiva. De repente, ele viu as pílulas nas mãos do outro. Seus olhos de tigre se fixaram, a cobiça subiu à sua mente. Velho fantasma Li, me dê isso. Seus movimentos foram rápidos como um raio. Instantaneamente arrebatando as pílulas das mãos do outro e engolindo-as em seu estômago, na verdade, convidando o inimigo para entrar em uma urna. O sorriso de Li Renhui congelou instantaneamente. Seu rosto estava tão feio quanto comer um rato morto. Outro som de chicotada. A bengala de bambu caiu impiedosamente na cabeça de Li Renhui. Outro galo enorme inchou. 2 galos grandes estavam sobre ela, na verdade, uma imagem de chifres e arestas. Li Renhui voltou a si, não ousando olhar para o velho de sobrenome Shu, mas amaldiçoando Liu Sandal em seu coração por ser desumano. Mais uma vez, ele pegou pílulas. E rapidamente as engoliu, sentando-se de pernas cruzadas. 2 idiotas! Que pecado eu cometi para aceitar 2 aprendizes como esses? Vendo que os 2 já haviam começado a compreender, o velho de sobrenome Shu secretamente fingiu compostura. Então, ele ergueu a cabeça novamente e olhou para Shu Jie, que cerrava os olhos. Aquele espetáculo celestial e terreno. Os fundamentos deste jovem são realmente altos até o céu. Mesmo nos tempos antigos, raramente havia um monstro tão perverso. Ele estalou a língua em admiração, vendo muitos companheiros. Já haviam prendido a respiração e entrado em um estado de compreensão. Mesmo ele. Os rostos de seus 2 aprendizes também mostravam pensamentos profundos de vez em quando, e lampejos de compreensão de vez em quando. Seus rostos não puderam deixar de revelar um sorriso alegre. Elder Shu, você também deve compreender um pouco. Uma oportunidade tão boa, não seria uma pena perder? Eu mesmo estou cuidando deste lugar. Não precisa se preocupar com acidentes. De repente, uma transmissão de som caiu na mente de Shu Shu Shu. Seu corpo estremeceu por um momento, então curvou-se para o vazio em saudação.
Obrigado, Santo Senhor Zalfu. No instante seguinte, ele também se sentou de pernas cruzadas no vazio. Lu Wanjun ainda mantinha sua postura fria e etérea. Ninguém conseguia adivinhar o que se passava em sua mente naquele momento. Ao seu lado, Su Liniuan estava sentado de pernas cruzadas. Um brilho de compreensão cruzava seu rosto delicado de tempos em tempos. Seu olhar se fixou abaixo. Olhando ao redor, uma multidão de grandes seres estavam sentados de pernas cruzadas, assim como aquele grupo de quase discípulos que ainda não haviam ingressado formalmente, também se beneficiaram. Não havia mais cultivo profundo. Após serem absorvidos pela misteriosa oportunidade que permeava o céu e a terra, seus físicos foram aprimorados. Um poder espiritual suave, mas não fraco, surgiu inexplicavelmente em seus corpos, e eles já haviam entrado no caminho do cultivo. Depois de praticar, eles poderiam transformá-lo em seu próprio cultivo, economizando muito esforço. E aqueles que originalmente tinham herança familiar e cultivo, nem se fala do aumento do cultivo. Seus talentos também foram aprimorados, embora apenas ligeiramente, mas ainda era extremamente raro. E entre as pessoas com os maiores benefícios, além de terem seus talentos aprimorados, eles realmente compreenderam a misteriosa oportunidade. Era a evolução do dom do céu e da terra. A essência central estava localizada lá. Compreender sua essência beneficiaria até mesmo os monges poderosos. Essa era uma verdadeira explicação do dom. Nos tempos antigos, era equivalente a um ser supremo acima do nono céu pregando pessoalmente. E estes poucos sortudos realmente transformaram essa percepção em uma marca e a deixaram em seus corpos. Embora não tenha efeito agora, nem por muito tempo no futuro. Quando seu cultivo atingir o sexto céu, essa percepção terá um grande efeito. É de extrema importância para impactar o sétimo céu. Seu olhar se fixou em Ling Feng, que ainda estava deitado no chão. Um papel crucial. Seu olhar pousou em Ling Feng, que ainda jazia no chão. Filho do destino? De fato, extraordinário. Mesmo neste estado, ele ainda pode obter benefícios da evolução do dom do céu e da terra. Seu cultivo aumentou silenciosamente. Aumentou bastante, quase quebrando um pequeno reino. Mas, desta vez, você é o que tem a pior sorte. Um leve sorriso apareceu no rosto de Lu Wanjun enquanto ele olhava fixamente para o anel antigo que Ling Feng usava na mão. Cada movimento aqui está sob sua observação, aquele anel. Silenciosamente absorveu a essência misteriosa do olho celestial do Dão. Isso deveria pertencer a Ling Feng. Mas foi roubado em grande parte por ele. Tais ações não podem escapar de seus olhos. Mas não tem intenção de impedir que tudo isso aconteça, apenas observa silenciosamente. Eu avancei. Su Liniuan abriu um par de olhos brilhantes, falando com alegria. Sua aura aumentou repentinamente. Originalmente no pico do quarto céu, agora já entrou no reino do quinto céu. Ainda não chegou aos 20 anos. Já entrou no reino da caverna celestial do quinto céu. Seu talento e aptidão podem ser vistos. Saiba que este mundo, desde a grande calamidade, o reino de cultivo foi dividido em céus de 1 a 9. O primeiro céu é cavaleiro. O nono céu é o pico. Mortal, abertura da inteligência. Este é o 3 céus inferiores. Imortal, caverna celestial, palácio do destino. Este é o 3 céus médios. Altar divino, alcançando o céu, criação. Este é o 3 céus superiores. Ser capaz de cultivar até tal reino em uma idade tão jovem. Su Liniuan merece a palavra prodígio. Bom, depois de voltar, estabilize bem seu reino. Para ter tal avanço desta vez, você ainda precisa agradecer a este corpo sagrado. Lu Huang estendeu a mão e tocou levemente. Os cantos de sua boca se curvaram, revelando um leve sorriso. Para seu segundo discípulo. Sem falar em outros aspectos, pelo menos sua atitude em relação ao cultivo e seu talento inato. Ele ainda está muito satisfeito. Eu entendi. Su Liniuan sorriu timidamente. Ele naturalmente entende a razão por trás disso. Para ter um avanço desta vez, Shujia pode ser considerado indispensável. Além disso, em comparação com um avanço no reino, ele obteve ainda mais benefícios. Apenas um agradecimento verbal. Ele sente que não é suficiente. O avanço de Su Liniuan é como uma sombra. Dentro da Terra Santa de Taiwan, também há tremores de poder espiritual causados por avanços no reino. Abaixo, Lin Feng também abriu os olhos de sua posição sentada de pernas cruzadas. Um intenso deleite brilhou em seus olhos. Tocando no limite do sétimo céu, ele não pôde deixar de rugir de excitação.
Originalmente pensei que não haveria esperança de alcançar o reino do grande poder nesta vida. Mas quem diria que depois da escuridão, a luz aparece? Um teste de admissão comum realmente lhe deu tal oportunidade. Tendo experimentado uma orientação do céu e da terra, tocando verdadeiramente no limite do reino, ele está confiante. Em 10 anos, ou em 3 a 5 anos, ele será capaz de entrar no reino do grande poder, promovendo Taiwan e o ancião Qing. Se os anciãos do portão interior soubessem da sorte dele, provavelmente rangiam os dentes traseiros de inveja. Xu Ge, você é realmente um benfeitor para este velho. Esta é uma gentileza enorme, não menor que uma graça renascedora, que ele deve manter firmemente em mente. No futuro, ele deve fazer o possível para retribuir a Xu Ge, só então poderá pagar esta dívida de gratidão. Acordou. Exatamente neste momento, Ling Feng, que estava deitado ao lado, acordou lentamente. Ele abriu os olhos turvos, cambaleou e se levantou. Ufa! Minha cabeça dói. Ling Feng cobriu a cabeça, olhando ao redor. Xing Feng olhou para ele de soslaio, um leve desgosto brilhando em seus olhos. Acordou? Então fique quieto ali do lado, não enlouqueça de repente. Espere em silêncio. Que o pequeno Xu termine de sentir. Este ancião o representará. Irá registrar a entrada no portão. Ele estava frio, suas palavras não continham emoção. Não havia mais a atitude amigável que ele tinha antes com Ling Feng. Ling Feng queria perguntar o que havia acontecido. Mas ao encontrar os olhos frios de Xing Feng, ele sentiu um choque repentino. E não ousou mais falar. Ele só podia perguntar a existência em sua mente. Senhor, o que aconteceu enquanto eu estava inconsciente? A voz em sua mente soou. Você sabe que perdeu uma grande oportunidade desta vez? Aquele corpo sagrado atraiu a evolução do dão do céu e da terra. Todos aqui receberam grandes benefícios, exceto você, que perdeu essa grande oportunidade por estar inconsciente. Se não fosse por mim para você, guiando um fio da oportunidade da evolução do dão do céu e da terra, você não teria recebido nem um pouco de benefício. A voz estava cheia de raiva e ressentimento, mas Ling Feng sempre sentiu que a voz não era tão vaga quanto antes, mas tinha um tom de voz forte. Mas ele não teve tempo para pensar muito e rapidamente verificou sua própria situação. Sua cultivação havia melhorado muito. O reino que ele havia rompido recentemente já havia chegado a um ponto crítico, esperando apenas um leve toque para romper novamente. A melhoria na cultivação era algo que naturalmente deixaria qualquer cultivador feliz, mas saber que os benefícios que ele obteve desta vez eram apenas sobras. Ling Feng não conseguia ficar feliz de jeito nenhum, muito menos com tudo que havia ganho, cuja origem ainda era Xu Ge, a quem ele detestava e odiava do fundo do coração. Como ele poderia aceitar isso? No entanto, era apenas um pouco de cultivo, essa vantagem obtida sem motivo. Eu, Ling Feng, não me importo. Além disso, o que o Sênior disse não é um exagero. Um pouco de benefício, como pode ser chamado de grande oportunidade? Ele tem seu próprio orgulho. E não está disposto a dever nada a Xu Ge. Ah, bendito! Ling Feng, você é puro, você é incrível. Eu trabalhei duro para conseguir benefícios para você, e você ainda os despreza? Já que você não se importa, eu tenho meus próprios meios para cortá-los. Pode me ajudar a restaurar um pouco de minha energia. Eu não poderia pedir mais. Ling Feng ficou em silêncio. Deixá-lo colocar para fora os benefícios que engoliu. Cuspi-los para fora? Isso é absolutamente impossível. Que visão curta. Olhe ao seu redor, aqueles grandes seres. Qual deles não teve algum tipo de compreensão neste olho do céu e da terra? Mesmo ao seu lado, o cultivador do sexto céu, cuja chance de ascender a um grande ser era quase insignificante. Mas desta vez, tendo obtido essa oportunidade, já tocou no limiar da descoberta. Sendo assim, você ainda acha que isso é apenas um pequeno benefício? É realmente ignorante. De dar pena. O dono da voz repreendeu Ling Feng sem piedade, fazendo com que o rosto ligeiramente pálido de Ling Feng imediatamente ficasse da cor de fígado de porco. Ele queria refutar veementemente, mas essa existência em sua mente ainda é muito útil para ele. Ao longo do caminho, ele dependeu muito do outro. Ainda não é hora de romper a face. Sênior está certo, eu que tenho uma visão curta. Ele escolheu temporariamente abaixar a cabeça, extremamente frustrado. Desta vez, guiar a oportunidade do olho do céu para você consumiu muita da minha força da alma. E talvez, minha existência já tenha sido percebida. Tenha mais cuidado com suas ações a seguir.
A atitude do dono da voz suavizou um pouco, dando a ambos um passo para trás. Eu entendo. Sênior. Ling Feng abaixou a cabeça e respondeu ao outro em sua mente. No céu, o olho do céu e da terra que durou um período de tempo, neste momento, também se dissipou gradualmente. A oportunidade evolutiva que permeava o vazio agora desapareceu por completo, esses sinais não se dissiparam. Além de uma pequena parte ter sido absorvida por outros, o restante foi totalmente integrado ao corpo de Shu Jie. Dentro do corpo de Shu Jie, neste momento, há um espelho circular, inteiramente dourado claro, suspenso silenciosamente no mar de Qi do Dantian. Isso foi formado pela fusão de uma enorme quantidade de oportunidades de evolução do tão puro e da parte da origem do corpo sagrado evocada do corpo de Shu Jie. Os dois passaram por uma fusão maravilhosa sob a cena sagrada da evolução do tão do céu e da terra. Pode-se dizer que este espelho circular é único em todo o céu e a terra. Olhando para a história antiga, não se encontra um segundo, ele pertence exclusivamente a Shu Jie. Possui funções como evoluir a graça do tão e compreender todas as leis, sendo um tesouro supremo. Shu Jie já sabia disso quando ele se formou. Porque foi formado a partir de parte de sua origem do corpo sagrado, naturalmente deixou sua marca. Desta vez, ele realmente obteve uma grande oportunidade. Shu Jie pensou consigo mesmo que um evento de evolução do tão do céu e da terra não só lhe rendeu um tesouro, mas também aumentou seu cultivo, moldando uma base perfeita, o primeiro reino celestial da grande alma. O segundo reino celestial, o reino da semente da alma, os cultivadores comuns alcançam através do cultivo de energia espiritual, enquanto ele, cultivando com o ar de evolução do tão do céu e da terra, que é supremo e puro, a base que ele forjou, pode ser considerado incomparável no mundo. Mesmo o terceiro reino celestial, o reino da abertura da alma, também foi alcançado nesta oportunidade, dezenas de orifícios no corpo já foram abertos. Além disso, ainda resta muita energia pura de evolução do tão no corpo de Shu Jie, que pode ser usada por ele. E a oportunidade na pedra espiritual quebrada também foi obtida por Shu Jie. Das pedras espirituais quebradas e já esmagadas, Shu Jie obteve um antigo e rústico selo grande e danificado. Seu nome é Selo do Dragão Amarelo, forjado pelo primeiro mestre sagrado da Terra Santa do Imperador Supremo nos anos antigos. No Selo do Dragão Amarelo, existe uma técnica chamada Escritura do Dragão Amarelo Imortal. Uma técnica que aponta diretamente para o 12º céu, uma técnica suprema e poderosa. Após obter o Selo do Dragão Amarelo e a herança da técnica, Shu Jie também entendeu toda a origem. Esta pedra espiritual quebrada já existe há eras extremamente longas. Superficialmente, é uma pedra para temperar ossos e tendões. Pedras espirituais comuns, mas sua verdadeira função é suprimir o Selo do Dragão Amarelo. Com o passar do tempo, o mundo muda. Após as mudanças do tempo, o poder do selo foi muito reduzido. Sob o exagero de Shu Jie, a origem do corpo sagrado enfraqueceu o poder do selo a ponto de ser insuficiente para suprimir o Selo do Dragão Amarelo. O espírito verdadeiro no Selo do Dragão Amarelo também despertou a força sob a força desta origem, absorvendo a origem do corpo sagrado de Shu Jie por um tempo e, finalmente, rompendo o selo. Vendo a luz do dia novamente, seu espírito verdadeiro, para agradecer a Shu Jie, deu a Shu Jie a Escritura Suprema, a técnica do Dragão Amarelo Imortal. Encerrando tudo hoje. É apenas um sonho? Shu Jie murmurou, abrindo os olhos. Após o batismo da oportunidade de evolução do dão do céu e da terra, ele como um todo já havia mudado muito. Todo o seu corpo exala uma oportunidade mística quase perfeita. Essa oportunidade, aparecendo em um cultivador do reino da abertura do espírito de apenas 3 céus, é simplesmente inacreditável. Se aqueles seres supremos vissem Shu Jie, provavelmente pensariam à primeira vista que era a reencarnação de alguma grande figura. Acabou. Uma grande figura acordou de um estado de iluminação, mostrando uma expressão de perda. Mas então houve uma alegria incontrolável. Seu cultivo melhorou e sua compreensão de Daozi alcançou um novo nível. Seu próprio caminho também se expandiu, tornando o cultivo futuro mais suave e permitindo que ele vá mais longe. Isso é suficiente para economizar décadas ou até quase 100 anos de cultivo árduo para pessoas neste reino. Pode ser considerado uma oportunidade suprema. Inúmeras figuras poderosas melhoraram seu cultivo. Essa cena pode ser descrita como aterrorizante. Entre eles, até mesmo algumas pessoas romperam seu reino no local. A bela e graciosa mulher de vestido azul que já havia dado pílulas a Lin Feng,
Estava entre as poucas pessoas que romperam seu reino. Entre esses muitos seres poderosos. Sua idade é considerada extremamente jovem. Romper o reino do poder supremo foi apenas nos últimos anos, então ela ainda está no estágio inicial do reino do poder supremo. Mas hoje ela realmente rompeu para o próximo estágio. Isso pode ser descrito como boa sorte, tornando-a indescritivelmente feliz. O olhar em seus olhos para Shuja quase transbordava de gratidão. É hora de começar a refinar essas pílulas de nível inicial de qualidade perfeita. As pílulas que o céu médio precisa usar também devem ser preparadas. Ele refinou muitas pílulas de boa qualidade ao longo dos anos. Deixe-o escolher algumas quando chegar a hora. Ele pensou consigo mesmo. Se estranhos soubessem, dentro da Terra Santa de Taiwan, até mesmo a renomada mestre da alquimia, Shui Qiahou, estava se apressando para adornar e enviar pílulas medicinais a um júnior, permitindo que ele escolhesse à vontade. Provavelmente ficariam loucos de inveja. Afinal, ela é uma alquimista capaz de refinar pílulas medicinais de nível sagrado. Muitos imploram por uma pílula sem sucesso, mas agora ela está prestes a enviar seus tesouros para Shuja de graça. Isso é suficiente para fazer as pessoas rangerem os dentes de inveja. Há muitos que pensam como ele. Pode-se dizer que hoje, sejam os presentes ou os muitos discípulos e anciões dentro da Terra Santa de Taiwan, todos se beneficiaram dessa demonstração celestial. Seja o cultivo aprimorado ou a percepção das técnicas, Shuja ainda não entrou oficialmente. Já ganhou o favor de uma grande parte das pessoas da Terra Santa de Taiwan. Pode-se dizer que o futuro será tranquilo. No lado da plataforma lateral, a pedra lateral se transformou em fragmentos. Um grande selo flutua na frente de Shuja. Este é o objeto da oportunidade no teste lateral, questionado por uma grande figura. Isto. Os velhos olhos de Shu se arregalaram repentinamente, mostrando horror em seu rosto. O item do velho Shu. Alguém olhou para Shu com curiosidade, mas antes que Shu pudesse se lembrar, era o selo do dragão amarelo. Uma voz nítida soou, entrando nos ouvidos de todos os presentes. Então, uma figura etérea apareceu do nada. Saudações ao Lorde Sagrado. Todas as grandes figuras presentes se curvaram em respeito à recém-chegada. Essa cena surpreendeu os jovens novatos que ainda não haviam entrado, deixando-os desamparados por um tempo. Essas grandes figuras são suficientes para fazer a maioria deles, e até mesmo as forças familiares por trás deles, terem que olhar para cima, e em comparação com o status dessas grandes figuras, ainda mais reverenciado. Quão poderoso é o Lorde Sagrado de Taiwan? Felizmente, Luo Wanjun não se importou. Ela acenou com a mão, indicando que todos não precisavam ser formais. Este item era a arma de conquista do dão do primeiro Lorde Sagrado no passado e foi perdido mais tarde. Inesperadamente, recentemente, foi trazido de volta para o ancestral Dixial pelo vento e trazido de volta para o teste lateral. Ela explicou, sua voz suave, selo do dragão amarelo. Na verdade, é o selo do dragão amarelo. É lamentável que nunca tenhamos desistido de recuperá-lo. Inesperadamente. Já no passado, este item já havia retornado ao meu Taiwan. Somos realmente incompetentes. Na verdade, estava diante de nossos olhos, mas ninguém percebeu. Alguém suspirou. O olhar para Shuja ficou mais gentil. Este filho é realmente uma estrela da sorte da minha terra santa de Taiwan. Uma pessoa nobre. Muitos tiveram esse pensamento em suas mentes. Neste momento, temo que Shuja de repente mude de ideia. Eles não concordariam em se juntar à terra sagrada de Taiwan, mesmo se fossem amarrados. Mesmo que tivessem que amarrá-los de volta. Saliva de dragão amarelo. Isso é saliva de dragão amarelo. Senhor, você ouviu? Esta é a saliva de dragão amarelo que você mencionou antes. Saliva de dragão amarelo que pode levar minha linhagem de dragão oculto ao corpo sagrado de dragão ascendente. Ling Feng rugiu em seu coração. Seus olhos estavam vermelhos, e ele queria se lançar para frente imediatamente e agarrar a saliva de dragão amarelo na frente de Shuja. Eu também nunca pensei que essa coisa estaria selada naquela pedra espiritual lateral. Que pena! Essa coisa deveria ter uma conexão predestinada com você também. Se eu soubesse, esqueça. É o destino. A voz em sua mente ficou em silêncio por um tempo antes de soltar um suspiro longo. Se você soubesse, o que aconteceria, senhor? Ling Feng perguntou. Ele sempre sentiu que essa coisa deveria pertencer a ele. Se eu pudesse saber com antecedência que a saliva de dragão amarelo estava naquela pedra espiritual lateral, eu poderia temporariamente ajudá-lo,
permitindo que você possuísse brevemente o poder da origem do rato-dragão. Assim, talvez houvesse uma chance de fazer com que o espírito verdadeiro da saliva de dragão amarelo despertasse e abrisse o poder de selamento na pedra espiritual lateral. Ao ouvir isso, Ling Feng rugiu repetidamente em seu coração. Maldito! Essa saliva de dragão amarelo deveria ser minha. Xu Jie! Você está roubando minha oportunidade. Esta é uma inimizade mortal. Eu vou te matar. Seu rosto estava quase distorcido, e sua intenção de matar e ressentimento aumentaram. Ele automaticamente ignorou as palavras saber com antecedência e possível, unilateralmente sentindo que foi Xu Jie quem roubou essa oportunidade que deveria pertencer a ele. Sênior, você não disse que essa saliva de dragão amarelo é a mais compatível com muitas constituições contendo a origem do dragão elefante? Por que o corpo sagrado de 10.000 leis de Xu Jie também pode induzir a saliva de dragão amarelo, ajudando seu espírito verdadeiro a despertar? Abrir o selo? Ling Feng perguntou novamente, mas em seu coração, ele já havia colocado a culpa por esta oportunidade roubada na existência em sua mente. Ele também se lembrou de que a saliva de dragão amarelo estava bem ali na frente dele. Mas ele não percebeu. Que sênior de merda, que desperdício! Não admira que restasse apenas um fio de alma remanescente. Lin Feng rugia cruelmente em seu coração, já um tanto distorcido e possuído. Ele, sua essência original é poderosa demais. Um suspiro suave ecoou. Será que com uma essência original poderosa, pode-se fazer o que quiser? Lin Feng ainda estava relutante. Se pode fazer o que quiser, não sei, mas se fosse você, preso em um calabouço escuro e sem luz do dia, onde apenas uma chave especial pode abrir, mas um dia, alguém quebra a porta da prisão à força, ajudando você a escapar, você não gostaria de sair? Lin Feng ficou mudo e sem palavras, em silêncio no local, apenas um idiota não gostaria de sair. Se a porta da prisão é aberta com uma chave especial, isso importa? Não importa nada, a verdadeira alma de Huang Longi não é idiota, embora o poder da essência original do corpo sagrado de 10.000 leis não seja compatível com ela, e mesmo que não consiga despertá-la, mas ainda assim, aquela frase. Sua essência original é poderosa, uma parte da essência original pode desempenhar apenas metade do papel. E 10 partes? E 100 partes? Mesmo a verdadeira alma de Huang Long provavelmente foi despertada à força sob esse impacto infinito de essência original. A existência em sua mente expressou todas as suas especulações e opiniões. Lin Feng ficou sem palavras. Anteriormente, a existência em sua mente havia afirmado várias vezes que o corpo sagrado de Xu Jie tinha uma essência original poderosa. Mas ele não se importava muito, e também não tinha um conceito específico, mas agora ele finalmente entendeu um pouco. Xu Jie está puramente confiando em sua essência original para atacar e destruir o selo, abrindo um buraco, dando a verdadeira alma de Huang Longi dentro dele, uma reinicialização forçada. Maldito! Maldito! Lin Feng estava cheio de ressentimento em seu coração, mas era impotente. Apenas digno de fúria impotente, ele olhou para Xu Jie naquele momento, como se fosse o centro das atenções. Naquele momento, a visão de Xu Jie mudou, e seu olhar também caiu sobre ele. Embora tenha sido apenas um instante, Lin Feng viu claramente que um sorriso apareceu no rosto de Xu Jie. O que esse ladrão quer dizer? Será que sua intuição é aguçada, e ele percebeu minha malícia? O coração de Lin Feng estremeceu, embora ele desejasse matar Xu Jie o mais rápido possível, mas neste momento, ele não se atreveu a provocar Xu Jie. Esses grandes seres ao redor mal podem esperar para tratar Xu Jie como um tesouro. Se ele não tivesse cérebro e fosse provocar o oponente, temo que seria expulso da Terra Santa de Taiwan. Poderia até ser morto ali mesmo. A raiva de um grande ser não é brincadeira. A sensação de Lin Feng não estava errada. Xu Jie de fato percebeu sua malícia, não por sua própria sensação, mas pelo som do sistema. Jin, o hospedeiro tem talento incomparável, com uma postura esmagadora. Superando o filho do destino afortunado Ling Feng, ganhou 2.000 pontos de vilão. Jin, o hospedeiro fez com que o filho do destino afortunado Ling Feng tivesse sua mentidão perturbada, ganhou 1.000 pontos de vilão. Jin, o filho do destino afortunado e seu ajudante de ascensão desenvolveram desconfiança, o hospedeiro ganhou 2.500 pontos de vilão. Jin, o hospedeiro saqueou uma importante oportunidade futura do filho do destino afortunado. Ganhou 15.000 pontos de vilão. Todas as 4 notificações apareceram quando Xu Jie estava testando seus ossos.
E após obter a marca do dragão amarelo, fornecendo-lhe um total de 20.500 pontos de vilão. Extremamente generoso, mas não para por aí, Jin. O hospedeiro formou uma inimizade irreconciliável com o filho do destino afortunado Ling Feng, obteve parte da trajetória futura do filho do destino afortunado alvo. Clique para visualizar, inimizade irreconciliável? Caso contrário, eu nem sequer troquei uma palavra com Ling Feng. E já formei essa inimizade? Será que isso é o que se chama de repulsa entre o vilão e o filho do destino afortunado? Xu Jie pensou assim em seu coração, levantou um alerta em seu coração e ponderou secretamente. Como resolver isso de uma vez por todas? Xu Jie não foi verificar a trajetória futura de Ling Feng imediatamente. Ainda há uma figura de grande ser na frente dele, conversando com ele, ele não pode ser negligente. Xu Jie, você tem um talento extraordinário. Você está disposto a me tomar como mestre? Uma voz fria soou. Lu Huang Junho moveu seus passos leves, caminhando graciosamente em direção a Xu Jie. Ela caminhou até a frente de Xu Jie, e todos os grandes seres ao redor conscientemente se afastaram. Sua postura imortal etérea causou admiração em todos. Xu Jie foi momentaneamente atordoado por seu charme incomparável, perdendo a compostura por um instante. Mas logo recuperou a consciência. Ele olhou para outra pessoa, aquela postura etérea e distante. A atitude fria e orgulhosa, instantaneamente lhe deixou uma impressão profunda, ao lado de Lu Huang Junho. Su Lin Yuan estava secretamente avaliando Xu Jie. Depois que seus olhos se encontraram com os de Xu Jie, ela deu um sorriso doce. Parecia uma irmãzinha adorável e obediente da porta ao lado, com covinhas rasas florescendo em seu rosto, acima de uma fileira de dentes brancos e perolados. Tinha duas pequenas presas ligeiramente afiadas, adicionando um toque de vivacidade, mas por alguma razão. Xu Jie tinha uma espécie de pressentimento de diabinho, sempre sentindo que essa garota que estava lhe dando um sorriso doce. Não era tão obediente quanto parecia na superfície, mas ele não pensou muito nisso. Lu Huanjun ainda estava esperando sua resposta. Xu Jie estava prestes a concordar. Espere. Justamente neste momento, um som de guindaste veio do vazio. Xu Jie ficou surpreso, olhou para cima e viu uma figura esguia vestida de vermelho chegando graciosamente. A recém-chegada tinha um cabelo vermelho deslumbrante, dançando selvagemente, apenas parada ali. Dava às pessoas uma sensação deslumbrante. Neste momento, essa mulher que chegou de repente estava olhando para Xu Jie com um sorriso encantador. Xu Jie também viu claramente o rosto da recém-chegada. Sua beleza era surpreendente. Não perdendo nem um pouco para Lu Huanjun, no centro de suas sobrancelhas havia uma marca vermelha, como uma lótus vermelha florescendo, ou como uma chama ardente. Bonita e perigosa, como seu exterior quente, o que estava escondido em seu interior era o calor suficiente para queimar as pessoas até a exaustão. Em seus olhos, neste momento, parecia haver uma luz de fogo tremeluzindo, brilhante e cheia de fumaça vermelha, um longo vestido vermelho escarlate, como uma chama estranha, envolvendo-a. Qualquer um que quisesse tentar tocá-la, precisaria passar pelo teste de queima da chama vermelha. Meu nome é Tantai Jinlian, grande anciã da Terra Santa do Imperador Supremo. Xu Jie, você gostaria de considerar-me tomar como mestre? Eu não sou pior que minha irmã mais nova. Se você me tomar como mestre, eu não vou te tratar mal. Tantai Jinlian lançou um olhar para Lu Huanjun e olhou para Xu Jie com um sorriso. Irmã mais velha saiu do isolamento. Presumo que o cultivo tenha melhorado muito, nós duas não confirmamos. O cultivo uma da outra há muito tempo, escolher um dia não é tão bom quanto hoje, que tal aproveitarmos agora? Lu Huanjun ainda tinha aquela postura fria e distante. Ok, já que a irmã mais nova tem essa intenção. A irmã mais velha pode naturalmente acompanhá-la, e também deixar essa irmã mais velha vir, depois que a irmã mais nova assumiu a posição de Santa Mestre. Se negligenciou seu próprio cultivo. Tantai Jinlian sorriu ainda mais brilhantemente, a luz do fogo em seus olhos ficou ainda mais intensa. A marca de lótus vermelha no centro de suas sobrancelhas, piscando com um brilho vermelho perigoso, as duas se encararam. Olhares como eletricidade, uma atmosfera tensa começou a se espalhar ao redor do espaço. O espaço ao redor começou a ondular por causa do ponto de encontro dos dois, e Su Lin Yuan, que estava mais próxima, encolheu o pescoço como uma codorna, parecendo que nem ousava respirar alto. No momento seguinte, os dois desapareceram milagrosamente do campo, e os grandes seres só então ousaram soltar a respiração e conversar em voz baixa. Cultivadores como Xu Jie, que estavam mais perto,
Estavam bem e não sentiram nada de especial, apenas sentiram entre Lu, o anjo e Tantai, uma atmosfera tensa. Apenas aqueles cuja cultivação alcançou o nível de grandes seres puderam sentir profundamente a opressão avassaladora vinda de Lu o anjo e Tantai Jinlian. Era uma ameaça de morte que era suficiente para fazer o coração palpitar, sentindo por um momento a queima-roupa. Suas almas, corpos e até cada poro estavam em frenesi, implorando para que eles ficassem longe dali. Que susto! Por que essa mulher má também veio? Su Lin-Yuan mostrou a língua, parecendo ter medo persistente. Ela estava mais próxima agora. Então ela sentiu profundamente. Tantai, essa mulher. Realmente tem o sobrenome Tantai. Lin Feng cerrou os punhos. O sobrenome Tantai despertou lembranças de humilhação extrema em sua mente. Tantai Xuanin, espere só. Um dia eu vou te derrubar das alturas e te pisar impiedosamente sob meus pés. No fundo de sua mente, o rosto de uma mulher brilhou, e a expressão de Lin Feng tornou-se extremamente distorcida. Lu o anjo e Tantai Jinlian não sabiam onde foram lutar, e a pressão sobre Su Lin-Yuan diminuiu muito. Seus olhos giraram, e ela se aproximou de Xu Jie como se o conhecesse há muito tempo. Seus olhos brilhantes piscaram, e ela disse docemente: Irmão Júnior, você pode deixar a irmã mais velha dar uma olhada neste selo do dragão amarelo? Xu Jie sempre sentiu que esta irmã mais velha, que se tornou íntima tão rapidamente, parecia particularmente feliz ao chamar de irmão Júnior. As palavras de Su Lin-Yuan chamaram a atenção de outros grandes seres, e todos lançaram seus olhares. Na verdade, eles também queriam ver um dos tesouros supremos do Imperador Tai que estava desaparecido há muito tempo, mas por causa de seu status. Eles não se atreveram a falar diretamente. Xu Jie assentiu e pegou o selo do dragão amarelo em sua mão. Entregou a Su Lin-Yuan, embora a sensação que essa irmã mais velha lhe dava fosse um pouco estranha, Xu Jie não tinha muita desconfiança dela. Su Lin-Yuan estendeu a mão para pegar, examinou-o cuidadosamente e sentiu que era um pouco pesado na mão. Parecia extremamente simples, e havia letras extremamente pequenas na bandeira, mas ela não conseguiu entender o motivo. Revirando os lábios, Su Lin-Yuan devolveu o selo do dragão amarelo a Xu Jie. Ela originalmente pensou que também era um corpo sagrado. Pensou que talvez pudesse induzir o selo do dragão amarelo, mas não houve reação alguma, o que a fez sentir um pouco de decepção. O verdadeiro espírito no selo do dragão amarelo havia despertado por um momento, depois de quebrar o selo. Me ensinou a imortal fórmula do dragão amarelo, e então adormeceu novamente. Xu Jie pegou o selo do dragão amarelo. Olhando para as figuras de grande poder, suas palavras tinham outro significado. Xu Xiumu acenou levemente com a cabeça. Olhando para Xu Jie, seus olhos ficaram ainda mais satisfeitos e apreciativos. Não importa, você pode ajudar o selo do dragão amarelo a quebrar o selo. Receber o reconhecimento de tesouros raros e ser ensinado com técnicas, isso é naturalmente o que você merece. Pratique com tranquilidade. Quanto ao selo do dragão amarelo, este item ainda precisa ser determinado pelo Santo Senhor. Além disso, leve você para se juntar oficialmente à Terra Santa, após a entrada oficial. A Terra Santa ainda tem outras recompensas para você. Você tem um talento extraordinário, e deve praticar bem no futuro. As palavras de Xu Xiumu hesitaram um pouco, porque ela também não conseguia determinar quem entre Lu Qingjian e Tantai Jinglian seria o melhor. Xu Jie acenou com a cabeça em concordância, e naquele momento, o céu escureceu repentinamente, e no momento seguinte, um raio de luz vermelha deslumbrante subiu repentinamente e drasticamente, cobrindo milhares de quilômetros de céu ao redor, mesmo Xu Jie abaixo. Sentiu que a temperatura ao seu redor subiu drasticamente, embora se sentisse um pouco quente e desconfortável. Desconfortável, mas sem sensação de queimação, na luz vermelha deslumbrante. Depois de cobrir o céu, acima do céu, um canto nítido soou de repente, e no momento seguinte, viu-se um par de asas gigantescas que cobriam o céu. A sombra virtual das asas se abriu, cobrindo todo o céu de milhares de quilômetros coberto de nuvens vermelhas. O vazio começou a tremer, e Xu Jie apenas sentiu que a terra sob seus pés começou a tremer. Olhando para o céu, a visão desapareceu, deixando apenas uma grande área. Com rachaduras chocantes se espalhando, o vazio parecia um espelho quebrado, à primeira vista. Era como se até o céu tivesse se rachado, uma cena de batalha tão assustadora. Felizmente, as duas irmãs mais velhas estavam apenas testando suas habilidades. Não estavam realmente lutando a sério. Shui Qiahou,
uma bela mulher voluptuosa e graciosa. Deu um tapinha em seu peito farto, parecendo aliviada. Ela e Luo Anjun, Tantai Jinglan, na verdade, pertenciam ao mesmo período, com pouca diferença de idade. E essas duas, que agora parecem água e óleo, tinham boas relações com ela. Os grandes seres presentes acenaram com a cabeça em concordância ao ouvir isso. Shu Jie sentiu um arrepio. Essa cena apocalíptica era apenas para testar suas habilidades? Isso significava que elas nem estavam lutando a sério. Se realmente usassem toda a sua força, que cena cataclísmica seria? Com certeza a mestra venceu aquela mulher má. Ei, anciã Tantai Jinglan. As palavras de Sulin Yuan repentinamente travaram. As palavras que estavam na ponta da língua foram engolidas à força, porque ela viu Tantai Jinglan, vestida com um vestido vermelho e com longos cabelos vermelhos dançando ao vento, aparecendo de repente à sua frente. Nesse momento, essa mulher glamourosa e ardente, como um lótus vermelho, estava olhando para Sulin Yuan com um sorriso. Palavras descuidadas e uma voz fria soaram. Luo Anjun também apareceu na cena. Ela ergueu sua mão de jade e gentilmente bateu na cabeça de Sulin Yuan. Tantai Jinglan riu levemente. Ela naturalmente não era o tipo de pessoa que se importaria com os juniores. Pelo contrário, ela realmente gostava muito da garota Sulin Yuan. Ela até teve a ideia de aceitá-la como discípula. Só que essa garota queria adorar Luo Anjun como mestra, então não deu em nada. Shu Jie, Tantai Jinglan falou, seus olhos ardentes pousando em Shu Jie. Shu Jie olhou para ela, confuso. Isso conta como um presente de boas-vindas do meu tio Marcial. Além disso, o nível de ensino de discípulos da minha irmã mais nova é realmente medíocre, muito inferior ao meu. Se você tiver alguma dúvida em seu cultivo diário, pode vir me pedir para esclarecer. Serei sempre bem-vinda. Ouvindo a frase nível realmente medíocre, a expressão imutável de Luo Anjun por 10.000 anos finalmente teve uma leve mudança, parecendo um pouco abafada. As palavras ainda estavam nos ouvidos de Shu Jie, mas o dono da voz já havia desaparecido. Shu Jie estava confuso. Mesmo assim, aceitou o presente oferecido, permanecendo em silêncio durante todo o tempo, sem sequer proferir uma palavra. Ela não pôde deixar de suspirar em seu coração. A forma como a grande anciã do Palácio de Ovos agia era realmente rápida e decisiva. Sua irmã mais velha parece ter um carinho especial por você. A voz fria de Yu Leng ressoou, e Shu Jie sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Então ele encontrou o olhar frio de Luo Anjun. Eu também não entendo o porquê disso. Deixa pra lá. O general Lu acalmou seu mau humor e então olhou para Shu Jie. Shu Jie, você aceitaria ser meu discípulo e se juntar ao exército imperial? Shu Jie respondeu com a mesma seriedade. Eu quero, Shu Jie, conhecer o mestre. É claro que Shu Jie não deixaria passar essa oportunidade de ter uma grande montanha para se apoiar e concordou sem hesitar. Luo Anjun virou a cabeça, e, ao fazê-lo, um sorriso surgiu no canto de seus lábios. Um sorriso como gelo derretendo. Ela olhou para os grandes poderes que esperavam respeitosamente, e transmitiu a notícia. Declaro Shu Jie meu terceiro discípulo pessoal do Exército Imperial em purificação e, além disso, incluo Shu Jie como um dos meus candidatos a Príncipe Sagrado Imperial. Os grandes poderes ficaram atordoados por um momento, e seus corações ficaram repentinamente chocados. Discípulo pessoal do Santo Mestre? Candidato a Filho Sagrado? Uma honra dessas é como ascender aos céus de uma vez. Mas, pensando no talento de Shu Jie, no apoio que ele tinha e na excepcionalidade de sua estrutura óssea, além do fato de ainda não ter ingressado formalmente, e as muitas visões trazidas ao imperador, mesmo antes de sua ascensão formal, fizeram com que eles sentissem que era algo natural. Sem ousar hesitar, os grandes poderes responderam imediatamente com as mãos em concha, incomparavelmente. Em obediência à ordem do Santo Mestre, a atitude de muitos seres poderosos em relação a Shu Jie tornou-se ainda mais amigável. Olhares convergiram, e muitos discípulos novatos também mostraram olhares de inveja e anseio. Avançando rapidamente, embora ambos fossem novos discípulos, Shu Jie já os deixava bem para trás. O status atual do oponente é uma altura que eles não conseguirão alcançar em toda a sua vida. Só Lan Feng rangeu os dentes com força. Um discípulo direto do Santo Mestre? Um candidato a Santo Filho? Tudo isso era para ser meu, Shu Jie. Você roubou minha oportunidade, roubou tudo que deveria pertencer a mim. Muitos pensamentos cruéis surgiram no coração de Lin Feng, transparecendo até mesmo em seus olhos.
foram manchados de um vermelho sangue. Jin, a mentalidade do filho da fortuna foi danificada. A sorte se esvai, o hospedeiro ganha 6.000 pontos de vilão. Shuji sorri. Sua já atraente aparência agora parece ainda mais radiante, fazendo com que Sulin Yuan, que está conversando com ele, quase se perca nesse sorriso. À noite. Terra Santa do Soberano Supremo, Salão do Soberano Supremo. Este é o lugar onde o Santo Mestre reside normalmente. Localizado no centro dos picos do Soberano Supremo, Shuji, como discípulo direto do Santo Mestre, naturalmente tem a qualificação para residir aqui. Não só ele, Sulin Yuan também está em outra residência dentro do Salão do Soberano Supremo. Depois de dispensar algumas servas acompanhantes, Shuji se deitou na cama. Sua mente relaxa. Seu humor está longe de ser tão calmo quanto o que ele mostrou durante o dia. Eu subi assim, me tornei um discípulo direto do Santo Mestre, e ainda um dos candidatos a Filho Sagrado do Soberano Supremo? Shuji ainda sente uma sensação de irrealidade. Mas a cama confortável, a residência luxuosa em tons de cinza e vermelho, e a rica energia espiritual que permeia todo o Salão do Soberano Supremo, estão dizendo a Shuji que tudo isso é real. Toda a Terra Santa do Soberano Supremo agora sabe que um discípulo chamado Shuji se tornou o Santo Mestre do Soberano Supremo, o terceiro discípulo direto de Luo Wanjun, e essa notícia ainda está fermentando rapidamente, juntamente com tudo o que aconteceu hoje na plataforma lateral da floresta, espalhando-se. Corpo imaculado. Fenômenos celestiais e terrestres, selo do dragão amarelo, Santo Mestre da Terra Santa do Soberano Supremo, e o Ancião Supremo Anhan lutando, fazendo com que os céus e a terra perdessem a cor. Pode-se dizer que, amanhã de manhã, o nome de Shuji será famoso em toda a região. Seu nome também entrará na lista de foco de atenção das várias forças. Alguns prodígios de grandes forças emergentes também o verão como um futuro concorrente. Shuji não só subiu ao céu em uma etapa na posição do Soberano Supremo, mas também entrou no palco central deste mundo de cultivo em uma única etapa. Só que ele agora entrou oficialmente no caminho do cultivo e ainda precisa crescer. Por enquanto, ele não subirá a este palco, tendo recebido tanta atenção, tal posição. Naturalmente, em um futuro não muito distante, Shuji também enfrentará muitos desafios. Pensar demais não leva a nada, Muron sussurrou para si mesma, tentando afastar os pensamentos confusos. Talvez haja muitos desafios no futuro, mas agora ele possui um corpo sagrado imaculado e um status extremamente elevado. Tem talento, tem recursos, tem status, tem apoio, e até mesmo suas conexões se tornaram extremamente abundantes por estar perto da fonte. Ele não é diferente de outros prodígios agora. Tudo o que ele precisa é apenas um pouco de tempo, apenas um pouco de tempo. Ele pode alcançá-los e até mesmo ultrapassá-los, muito menos. Ele também tem a maior ajuda que ninguém mais tem, seu próprio sistema. Com tantos apoios, Shuji não teme nenhum desafio ou obstáculo. É apenas uma questão de enfrentar os problemas à medida que surgem. Com um começo tão perfeito e um sistema ao meu lado, do que tenho que me preocupar? Com esses pensamentos, ele parou de pensar no assunto. De repente, sentiu uma estranha sensação de irrealidade. E a ansiedade e preocupação inexplicáveis que surgem nada mais são do que uma mudança de mentalidade do passado. Se ele não tivesse confiança, tudo bem, mas sua confiança é suficiente. Aqueles que deveriam estar preocupados são aqueles os futuros oponentes, não Shuji, e sim o que ele pensava. Shuji invoca o sistema. Sistema, quantos pontos de vilão eu tenho agora? De Lin Feng, ele gradualmente obteve um total de informações, conhecimentos e bens. 26.500 pontos de vilão. Shuji não pretende guardá-los. Jin. O valor atual do vilão pode atualizar os painéis básicos. Cada atualização do painel básico requer o consumo de 10.000 pontos de vilão. Ao ouvir isso, Shuji arqueou as sobrancelhas. Eu pensei que meus mais de 20.000 pontos de vilão eram muitos. Eu não esperava que a atualização consumisse 10.000 pontos. Os 3 principais painéis básicos. Atualizá-los uma vez requer 30.000 pontos. Então, se eu precisar desbloquear novos painéis, quantos pontos de vilão são necessários? Desbloqueio aleatório. Requer o consumo de 100.000 pontos de vilão. O desbloqueio designado tem um preço determinado. Designado. Então, existe alguma seção do sistema como muitos filhos, muitas bênçãos? Shugo piscou os olhos. De repente, acendeu. Precisa de 1 milhão de pontos. Ah, tudo bem então.
O olhar de Shuji voltou à calma, sem tristeza nem alegria, sem aquele tipo de desejo mundano. Após alguns momentos de reflexão, Shuji em seu coração já tinha uma escolha. De acordo com sua experiência de iniciante com as funções do sistema, a conclusão que Shuji tirou é que a recompensa por escrever um diário é a mais generosa. Em segundo lugar, o check-in. E, finalmente, o bater o ponto. Mas, considerando que as recompensas da função bater o ponto mudarão dependendo do local. Talvez agora, no Santuário Supremo da Dinastia Taishu, o bater o ponto diário dê recompensas mais generosas do que o check-in. Quanto à função de check-in, as recompensas aumentarão gradualmente em datas especiais e com check-ins contínuos. Sistema: gaste pontos de vilão para atualizar o painel de diário. E o painel de bater o ponto. Shuji deu a ordem ao sistema. Jin. 20.000 pontos de vilão consumidos. Saldo atual de 6.500 pontos de vilão. Painel do sistema começando a atualizar. Tempo estimado de consumo: 2 horas. Shuji olhou para a hora. Em 2 horas. Será quase meia-noite. Ele pegou os muitos livros que Luo Anjun havia preparado para ele. Não eram manuais de cultivo ou segredos de treinamento, mas livros sobre senso comum de cultivo, história e outros assuntos. Shuji ascendeu aos céus em um único passo e se tornou um discípulo pessoal do Senhor Sagrado. Sua origem certamente será investigada. Luo Anjun também sabia que Shuji tinha vivido no mundo mortal, e seu entendimento sobre o mundo do cultivo era extremamente limitado, quase nulo. Portanto, ele não fez Shuji começar a cultivar imediatamente, mas pediu que ele lesse por conta própria o conhecimento relacionado ao cultivo. Não seria tarde demais para começar a cultivar quando Shuji tivesse um entendimento preliminar claro sobre o mundo do cultivo e as intenções de cultivar. Além disso, Shuji agora tem um cultivo nada ruim, reino da abertura do orifício do triplo céu. Orifícios de essência, Ki e espírito. Shuji já abriu 24 orifícios em cada caminho. Um total de 72 orifícios. Monges comuns têm um total de 108 orifícios. Então, pode se preparar para romper para o próximo reino. Só que, como dizer agora? Afinal, é discípulo direto do Lorde Sagrado, um modelo de prodígio. Naturalmente, quanto mais orifícios abertos, melhor. Sem mencionar nada mais, sua irmã mais velha, Su Lingjian, que parece um tanto peculiar. É uma figura demoníaca que abriu um total de 324 orifícios nas 3 vias de essência, energia e espírito. No reino da abertura de orifícios comum, a abertura inicial dos 3 caminhos de essência, energia e espírito é o estágio inicial. Abrir 9 orifícios em cada um dos 3 caminhos é o estágio intermediário. Abrir 18 orifícios em cada um dos 3 caminhos é o estágio posterior. Abrir 36 orifícios em cada um dos 3 caminhos, totalizando 108 orifícios. Considera-se que atingiu o pico deste reino e pode-se começar a se preparar para romper para o próximo nível. Mas acima do pico, ainda existem 72 orifícios em cada um dos 3 caminhos de essência, energia e espírito, um total de 216 orifícios, a pequena perfeição, e 324 orifícios. 108 orifícios em cada um dos 3 caminhos de essência, energia e espírito, o grande reino da perfeição. Isso é a base da perfeição e da impecabilidade. E Su Lingjian é uma dessas pessoas. Uma filha do céu que forjou uma base de perfeição e impecabilidade. Além disso, com base nessa perfeição, ela também abriu muitos orifícios ocultos. Cada orifício oculto é equivalente a dezenas de orifícios, ou até mesmo centenas no total. Além disso, existem algumas existências especiais entre os orifícios ocultos. Contêm muitos efeitos mágicos e podem ser usados como trunfos, com efeitos quase infinitos. O pequeno objetivo de Shuji é também forjar o reino da perfeição e impecabilidade na abertura de orifícios e, com base nisso, abrir o máximo possível de orifícios ocultos. Em suma, ela tem os recursos e o status atuais. Naturalmente, ela não está disposta a ficar para trás. O tempo passou enquanto Shuji cultivava silenciosamente. Em um piscar de olhos, 2 horas se passaram. Já era a madrugada do segundo dia. Felizmente, ela agora tem um cultivo não fraco para se apoiar, muito menos dormir um pouco mais tarde. Mesmo que ela não durma por vários dias, no máximo consumirá um pouco de espírito e energia. Além disso, o Palácio Taiwan onde ela mora agora está constantemente nutrindo o corpo físico com energia espiritual pacífica. O pequeno consumo de energia não precisa ser levado em consideração. Além disso,
O palácio também é coberto por muitas formações mágicas e runas espirituais que nutrem o espírito e acalmam a mente. A perda de espírito também não precisa ser preocupada. Embora Luo Anjun tenha dito a Shu Jie que não há necessidade de começar a cultivar imediatamente. Mas neste ambiente, mesmo que Shu Jie não faça nada no Palácio Taiyuan todos os dias, seu cultivo ainda aumentará lentamente. Embora a velocidade seja lenta, é extremamente estável, acumulando por um mês. É o suficiente para Shu Jie abrir um ou dois orifícios. Devo dizer que essa é a vantagem de ter uma grande força por trás. Jin. A atualização do painel do sistema foi concluída. Novo recurso adicionado ao painel de diário. Registrar um diário diariamente aumenta o cultivo, tomando o reino atual do hospedeiro como exemplo. Registrar um diário diariamente pode abrir 0,5 pontos de acupuntura. A probabilidade de obter recompensas raras aumenta com a recompensa diária. A próxima atualização do subpainel custará 20.000 pontos de vilão. A atualização do painel de check-in foi concluída. As recompensas para check-ins repetidos aumentaram. Novo recurso, crítico. Cada vez que o hospedeiro faz check-in, há 50% de chance de obter recompensas duplas. Continuar a atualizar pode aumentar a probabilidade e a magnitude. A próxima atualização do subpainel custará 20.000 pontos de vilão. O som das notificações do sistema soou na mente de Shu Jie. Ele e o livro em suas mãos revelaram alegria. O sistema é realmente poderoso. Aumenta o cultivo ao registrar o diário. Mesmo que ele não cultive agora, ele pode simplesmente registrar algumas coisas diariamente e obter a recompensa mínima de 0,5 pontos de acupuntura. Em um mês, ele pode abrir 15 pontos de acupuntura. Somado ao aumento diário de cultivo do Palácio Taiyuan, pode-se dizer que Shu Jie pode simplesmente ficar deitado por 1 ano e meio. Ele pode ajudar a construir uma base imaculada para atingir a perfeição na abertura de pontos de acupuntura. Além do mais, esta é a pior situação. É impossível para ele obter a recompensa mínima de cultivo cada vez que registra o diário, nem é possível para ele realmente ficar deitado sem fazer nada. Portanto, este período de 1 ano e meio é o tempo máximo teórico. A situação real pode ser encurtada pela metade ou até mais. E a melhoria do painel de check-in também não deve ser subestimada. Embora as recompensas obtidas por check-ins repetidos às vezes sejam extremamente ruins. Em casos ruins, são coisas que os mortais usam. Em casos melhores, são pílulas de baixo nível, lanches e coisas do tipo. Mas a característica da função de check-in não é o check-in repetido, mas ir para diferentes áreas para fazer o primeiro check-in. As recompensas obtidas dessa forma geralmente são as mais generosas. E esta atualização não apenas aumenta as recompensas, mas também ativa a função crítica. Uma chance de 50% de obter recompensas duplas. Imagine, ele vai para algum lugar no Palácio Taiyuan para fazer o primeiro check-in. Sua sorte explode e ele obtém algo extremamente precioso e ainda aciona um crítico. 1 se torna 2. Que alegria seria essa? Só de pensar nisso, Shu Jie quase não consegue conter o desejo de ir para todos os lugares do Palácio Taiyuan para fazer check-in. Acalmando suas emoções, Shu Jie abriu o sistema. Sistema, check-in, Jin. Check-in bem-sucedido. Esta é a primeira vez que você faz check-in após o período de iniciante. A recompensa aumentou. Parabéns ao hospedeiro por obter uma semente de poder divino inato. Shu Jie ficou atordoado, depois ficou encantado. Ele apenas considerou o check-in como um aperitivo. Afinal, a recompensa do diário após a atualização. E recompensas de check-in são muito mais generosas do que recompensas de login, eu nunca imaginei que ainda haveria uma surpresa tão inesperada. A semente de poder divino inato pode gerar um poder divino inato dentro do corpo. As artes místicas divinas já são preciosas, muito menos o poder divino inato. Só que ele não pode usar essa coisa por enquanto, só será útil quando atingir o reino dos 3 céus do meio. Respirando fundo, Shu Jie se comunicou com o sistema novamente. Check-in. Jin, primeiro check-in no salão do grande imperador. Parabéns ao anfitrião por obter a herança antiga. Grande diagrama de refinamento de orifícios das estrelas celestiais ou informações fluindo para a mente de Shu Jie. Sua quantidade é extremamente vasta. Por um tempo, Shu Jie ficou um pouco atordoado e distraído por essa corrente de informações. Depois de um tempo, essa informação foi completamente digerida por Shu Jie, e seus olhos revelaram um olhar de choque e alegria. Diagrama de refinamento de orifícios. Esta também é uma parte indispensável do cultivo do reino de abertura de orifícios.
Mas a herança do diagrama de refinamento de orifícios geralmente está nas mãos das principais forças, cultivadores comuns de origem humilde. Sem oportunidade, sem herança, eles não conseguem entrar em contato com o diagrama de refinamento de orifícios. O papel do diagrama de refinamento de orifícios é conectar os orifícios que foram abertos pelo cultivador. O estudo do refinamento de orifícios está conectado aos orifícios, formando um efeito de 1 mais 1, maior que 2. Mas a maioria dos cultivadores comuns abrem seus próprios orifícios sem um objetivo. Depois de satisfazer os requisitos para a inovação, eles inovam apressadamente e simplesmente não conseguem explorar este reino em um nível mais profundo, e o diagrama de refinamento de orifícios profundo não só pode fazer 2 a 2. O ganho trazido pela conexão entre os orifícios se torna maior, mas também haverá um método de induzir a abertura de orifícios. Quando o cultivador acender todos os orifícios necessários no diagrama de refinamento de orifícios que ele está cultivando, a bênção que os orifícios trazem para si mesmos será ainda mais ampliada, atingindo um nível terrível. Indo e vindo, um cultivador com a herança do diagrama de refinamento de orifícios, contra um sem. Um cultivador da herança do diagrama de refinamento de orifícios pode facilmente formar uma tendência esmagadora, por causa disso. O reino de abertura de orifícios também se tornou o ensino das principais forças, abaixo dos 6 céus. O reino de precipitação mais longo, porque este reino não é apenas os 3 céus inferiores. O último reino do reino também é um reino que pode explorar seu próprio potencial, o maior reino. Ao mesmo tempo, quando você cultivar a imagem da perfuração de orifícios até a perfeição, para o próximo reino do cultivo não escasso, também terá um efeito multiplicador, e Shuge. A razão para tanta surpresa não é por obter uma imagem da perfuração de orifícios. Embora a imagem da perfuração de orifícios seja rara, para a terra sagrada de Taiwan, além daquelas poucas que estão nas mãos do núcleo da terra sagrada, que precisam ser estritamente protegidas contra vazamento, o resto não é tão valioso. Mesmo aquelas poucas imagens da perfuração de orifícios do núcleo, agora Shuge, que é pessoalmente transmitido pelo Santo Mestre, é suficiente para seu próprio cultivo. A técnica do dragão amarelo imortal que ele obteve antes também tem a herança relacionada à imagem da perfuração de orifícios, e sua qualidade é extremamente alta. O que realmente faz Shuge se sentir feliz e animado é a imagem da perfuração de orifícios recompensada pelo sistema. A verdadeira e perfeita técnica de perfuração de orifícios tem até 360 gramas. A técnica de perfuração de orifícios de 3 vias, essência, ki e espírito, é comparada à técnica de grande perfeição do reino da abertura de orifícios. E é ainda mais de 36 gramas. Além disso, esta imagem da perfuração de orifícios contém 360 gramas de perfuração de orifícios, que são temperadas pelo poder das estrelas, chamado de orifício estelar. O orifício estelar aberto diretamente é ainda mais poderoso, é comparável a 10. É comparável ao orifício oculto. Além disso, a imagem da perfuração de orifícios do grande ciclo celestial estelar também registra o método de abertura de 5 orifícios ocultos especiais. 360 gramas de orifícios estelares são suficientes para serem comparáveis aos seus orifícios ocultos. 5 poderosos orifícios ocultos especiais. Esta imagem da perfuração de orifícios pode ser considerada uma herança suprema. Tendo obtido uma herança tão essencial, Shuge naturalmente aceitou a herança na primeira vez. Com o movimento de seu pensamento, uma grande quantidade de conteúdo de cultivo inundou sua mente. Os orifícios que Shuge abriu agora são orifícios comuns. Depois de cultivar a imagem da perfuração de orifícios do grande ciclo celestial estelar, você pode direcionar o poder das estrelas e transformar 72 gramas de orifícios em orifícios estelares mais poderosos. Depois de aceitar a herança, Shuge não cultivou imediatamente. Em vez disso, ele se preparou para escrever no diário. Ele não tinha o hábito de escrever um diário, seja na vida passada ou nesta. Mas depois de ter o sistema, gradualmente, escrever um diário também se tornou uma parte indispensável de seu dia. Ontem, ele experimentou muitas coisas. Também tem algumas coisas que precisam ser ditas e gostaria de registrar alguns de seus pensamentos e sentimentos. Entrou na terra sagrada do grande imperador e ascendeu ao céu em um só passo, tornando-se um discípulo direto do Santo Mestre. Ao mesmo tempo, também foi listado como um candidato a Santo Filho, sentindo-se um pouco irreal e, ao mesmo tempo, considerando natural. Afinal,
um possuidor de sistema de transmigração, se não tiver nenhuma conquista, realmente envergonhará muitos predecessores transmigradores. Cabeça de cachorro JPG. Shuja está gravando aqui. Su Lin-Yuan, que também está no palácio do grande imperador, também sentiu isso na primeira vez, com um único pensamento. Uma cópia do diário apareceu em sua mão. Agora ela pode ser considerada a leitora mais fiel do diário de Shuja, verificando de vez em quando se o diário foi atualizado ou não. Isso já se tornou um de seus prazeres. Irmão Júnior Shu, deixe-me ver o que você vai escrever. Não me deixe pegar você falando mal de mim, ou este mundo não o perdoará. Os olhos de Su Lin-Yuan, como pedras preciosas negras, brilhavam, revelando um sorriso como o de um pequeno demônio. Recentemente, Lu Wanjun também estava segurando uma cópia do diário. Jin, se deseja vincular a cópia do diário? Como antes, sempre que ela abria a cópia do diário. Essa voz soava em sua mente. Lu Wanjun não é a primeira vez que ouve isso, mas desta vez ela não o ignorou como de costume. O rosto de Shuja brilhou em sua mente. Aquele rosto bonito e elegante realmente a agradava. Tanto que ela não estava muito disposta a associar algumas especulações maliciosas sobre a cópia do diário. A Shuja pode-se dizer que ela aceitou Shuja como discípulo, em parte por causa da estranha cópia do diário. Em segundo lugar, por causa de sua aparência. Esses dois fatores são as principais razões para ela quebrar a regra. A aptidão do corpo sagrado ainda é secundária, afinal, ela nunca teve a ideia de aceitar um discípulo do sexo masculino. Apenas o corpo sagrado não pode ser uma exceção. Lu Wanjun ficou quieta, ponderando por um momento, e gradualmente tomou uma decisão em seu coração, pensando que este objeto apareceu para se adequar a Shu Jie, e Shu Jie agora é seu discípulo direto. E, além disso, após 2 dias de observação, esta cópia do diário também não trouxe nenhum perigo oculto. Após várias considerações, LCO Anquan finalmente decidiu vincular Jin, vinculado com sucesso. A voz soou novamente e depois não houve mais movimento, mas LCO Anquan já sabia muito. Com um pensamento, a cópia do diário desapareceu repentinamente de sua mão. No passado, este diário só podia ser carregado com ela e não podia ser guardado em itens de armazenamento. Mas agora, ela pode retirá-lo ou invocar esta cópia do diário com sua mente. É realmente mágico, ela pensou, pensando em todas as coisas sobre esta cópia do diário. O incrível, não pude deixar de lamentar, este diário. Já quando apareceu pela primeira vez em sua mão, ela o testou de todas as formas. Não poderia ser completamente destruído, mesmo que fosse esmagado em pedaços, ele se recuperaria rapidamente. E não poderia ser armazenado, outros também não poderiam se adaptar, se contasse a outros. Sobre o diário, seja em palavras ou em texto, ou mesmo em comunicação mental, seria impedido no escuro, por alguma força, distorcendo o conteúdo que ela queria expressar em outras informações, tornando impossível para as pessoas sufocarem. Com um pensamento, LCO Anquan pegou novamente a cópia do diário, após vincular o diário. Ela já pode navegar em sua mente, mas ainda prefere a sensação de lê-lo em suas mãos. A irmã mais velha Su é uma pessoa muito boa, muito entusiasmada comigo e também muito bonita. Embora eu sinta que ela é um pouco boba, ela tem um corpo muito bom, não consegue ver a ponta dos pés quando olha para baixo. É um papel mundano, LCO Anquan viu aqui. Sua mente não pôde deixar de imaginar o corpo encantador de Su Lin-Yun, aquela escala é suficiente para surpreender as pessoas. Não é de admirar que CHG tenha mencionado isso especialmente no diário, mesmo ela, sua mestra. Normalmente não deixava de lamentar, essa garota, claramente cresceu sob meus olhos. Eu não sei o que ela comeu normalmente, para ter crescido um par de coisas tão pesadas, não consegue ver a ponta dos pés quando olha para baixo? Ela não pôde deixar de olhar para si mesma, as curvas são naturalmente presentes e também bastante orgulhosas. Mas isso é apenas em comparação com as mulheres comuns, não atinge o nível em que sua discípula não consegue ver a ponta dos pés. Por um momento, um sentimento de frustração surgiu em seu coração, e em sua mente reapareceu sua discípula mais velha, que ela não via há algum tempo, parecia ter proporções que não deveriam ser subestimadas. Pensando nisso, ela, como mestre, nesse aspecto, contra suas 2 discípulas, foi uma derrota completa. Deve ser porque essa garota não treinou diligentemente. Não como eu quando era jovem, que me esquecia de comer e dormir.
As ervas espirituais e pílulas que ela consome normalmente não tiveram seus efeitos completamente digeridos, acumulando-se em seu corpo dia após dia. Foi assim que cresceu esse par de precisa ser punida. Pensando maldosamente, Luo Anjun já estava pensando em como dar um pouco de intensidade para sua discípula. O humor de Luo Anjun não estava muito bom. Su Lin era diferente. Ha ha ha, irmão Júnior Shu, você tem bom gosto. O humor de Su Lin estava extremamente bom. Durante o dia, enquanto ela mostrava Taiwan Jian para Xu Jie, o olhar dele caiu sobre seu corpo várias vezes, deixando-a tímida por um momento. Neste momento, embora Xu Jie tenha dito em seu diário que ela era um pouco boba, ele também a elogiou sua beleza e sua boa forma. Baixar a cabeça e não ver a ponta dos pés é uma beleza rara. Su Lin pensou e pulou da cama. Um movimento tão amplo naturalmente fez com que o que estava na frente de seu peito balançasse. Saltando para fora da roupa, a curva ondulante pode ser descrita como de tirar o fôlego. Seu rostinho corado olhou para seus pés, e o que viu foi um par de pernas arredondadas, prendendo diretamente seu olhar. Se agora estivesse nua, precisaria inclinar a cabeça para o lado para ver um par de pernas brancas como a neve. Eu, Su Lin, sou uma beleza rara. Ela pensou assim, sentindo-se muito feliz. Com esse humor, ela continuou a ler o diário. Ouvi dizer que também tem uma irmã mais velha, mas ela não está na Terra Sagrada agora. Depois de falar sobre a irmã mais velha, vamos falar sobre o mestre. Vendo isso, a mão de Luo Anjun segurando a cópia do diário inconscientemente usou um pouco mais de força. Um turbilhão inexplicável surgiu em seu coração, e um traço de nervosismo surgiu. Como Xu Jie vê a mim, sua mestre? Luo Anjun tinha muitos pensamentos em sua mente, e seus pensamentos se tornaram complicados. Tendo lido todo o conteúdo do diário, ela naturalmente sabia que o Xu Jie atual ainda não estava ciente da existência da cópia do diário. Portanto, o conteúdo do diário era basicamente o mesmo que os pensamentos e sentimentos mais verdadeiros no coração de Xu Jie. O conteúdo registrado no papel não continha nenhuma falsidade. Com um humor ansioso, Luo Anjun leu o conteúdo do diário pouco a pouco. Mestre, minha primeira impressão dela é fria, fala pouco e dá a sensação de ser difícil de se dar bem. Vendo isso, a mão de Luo Anjun apertou ainda mais, mas logo, ela relaxou. Mas sempre sinto que ela não é difícil de se dar bem. Sua postura externa parece não ser sua forma mais verdadeira. Ela também não é má comigo, embora a comunicação seja muito breve. Mas ela apontou minha futura direção de cultivo para mim, um por um, é uma mestre muito responsável. Mestre é um pouco fria, mas também é uma mulher impressionante e requintada, extremamente bonita, com um temperamento como uma lótus de neve solitária no topo da montanha Tian, independente do mundo. É realmente a primeira vez que vejo em minha vida algo que pode fazer as pessoas nunca esquecerem com um olhar. Talvez sua única desvantagem seja que ela faz as pessoas se sentirem difíceis de se aproximar, mas isso não é uma desvantagem para mim, mas sim uma característica única dela. Uma mulher tão fria e requintada deveria ter essa postura imponente e inatingível. Eu realmente quero ser um lambe-botas. Mestre, você é incrível. Luo Anjun ficou instantaneamente paralisada, segurando a cópia do diário, e não se moveu por um longo tempo. Suas bochechas, como jade branco, esquentaram rapidamente, um leve rubor subiu até os lóbulos das orelhas, parecendo excepcionalmente delicadas e suculentas. O que essa criança está dizendo, afinal? O que é inesquecível para sempre? E o que é essa jornada de preenchimento? Ele encarou as palavras jornada de preenchimento, e logo, a cópia do diário deu uma explicação. Que vergonha! Essa jornada tem esses pensamentos? E tem outras pessoas lendo o diário? No quarto de Luo Anjun apenas sentia o som de seu coração ficando cada vez mais claro, e suas bochechas cada vez mais quentes. Depois de um bom tempo, ele finalmente se acalmou. Ondas ondularam no vazio, e um espelho flutuou silenciosamente no ar, diretamente em frente ao rosto de Luo Anjun. Ele é realmente tão bonito? Ele olhou para o rosto que apareceu no espelho. No espelho, seus olhos eram brilhantes, como estrelas voltando a ser luas, seus cílios longos e densos curvavam-se para cima, e seu nariz era reto e proeminente. Seu rosto era branco e impecável, como se houvesse neve brilhando sobre ele, e seus lábios vermelhos eram cheios e suculentos, não muito cheios, nem muito finos. Ele levantou a mão e passou-a lentamente sobre uma de suas bochechas. Ele não prestava muita atenção à sua própria aparência, e a impressão que tinha de sua própria aparência ainda era da época em que era jovem.
Agora, examinar seu rosto tão cuidadosamente era a primeira vez em sua vida. Quando era jovem, por causa de seu histórico e posição, ninguém ousava cobiçá-lo. Quando ele envelheceu, ele ascendeu rapidamente, mostrando um talento incrível e um rápido progresso em sua força. Com o dobro do apoio de força histórico, ninguém ousava se meter com ele. Agora, ele é o mestre sagrado de um lugar sagrado, com um cultivo no auge, mas é tão frio e intimidador que poucas pessoas ousam sequer olhar para ele diretamente. Portanto, Luo Anjun tinha uma ideia um tanto vaga de sua própria aparência e charme, mas Xu Jie deixou isso claro para ele. No diário, ele falava muito sobre sua aparência e temperamento, escrevendo extensivamente sobre isso. Ele fez especulações ousadas sobre sua verdadeira natureza e não escondeu seus pensamentos, querendo ser uma jornada de preenchimento. Tudo isso deu a Luo Anjun uma sensação sem precedentes. Isso era, sem dúvida, uma ofensa, uma insubordinação. Luo Anjun sentiu que deveria estar com raiva, em vez de envergonhado como estava agora. Jornada, vou te perdoar desta vez, Luo Anjun pensou no quarto silencioso, e então, no espelho flutuante, no rosto frio e inviolável. Os cantos de seus lábios se curvaram ligeiramente, e um sorriso como gelo e neve derretendo apareceu. Irmãozinho mau, até pensou em dar em cima do X1. Jornada de preenchimento. Bababá, que vergonha de você escrever isso, seu malandro. Su Lingjiu murmurou sem parar, sentindo-se um pouco azedo. Ele estava basicamente muito satisfeito com os elogios de Xu Jie a ele no diário, mas Su Lingjiu sentiu que Xu Jie estava sendo um pouco parco em suas palavras. Afinal, a descrição de Xu Jie sobre Luo Anjun era muito detalhada, e ele não economizava em elogios. Embora um pouco insatisfeito, Su Lingjiu não estava com tanto mau humor por causa disso. Afinal, X1 era realmente uma figura feminina incrivelmente bonita, e ele também concordava com isso. Continuando a ler, depois de falar sobre X1, ele teve que mencionar outra mulher igualmente deslumbrante, que me deixou uma impressão profunda. Dantai Jinlian, a grande anciã do reino sagrado do Imperador Supremo, a irmã mais velha de X1, talvez eu devesse chamá-la de tia marcial. Tanto faz, de qualquer forma, estou escrevendo um diário, então tanto faz como eu a chamo. Mesmo que eu a chamasse de esposa, ninguém saberia. Esposa Dantai. Esse apelido ainda é um pouco presunçoso. É a anciã Dantai, uma mulher tão ardente e fervorosa como uma chama. Se X1 é uma flor de lótus de neve solitária no topo das montanhas Tian, então a anciã Dantai é uma flor de lótus vermelha florescendo em um fogo furioso, capaz de resistir a toda a escuridão do mundo. Assim como seu nome, uma flor de lótus vermelha alegre, charmosa e escaldante, brilhante, deslumbrante, ardente, magnífica, dominadora, aquele temperamento único, aquele talento único, qualquer homem que olhe para ela uma vez nunca mais poderá esquecer. Eu sou uma pessoa comum, e também não posso escapar do charme de tal mulher. Ela é decisiva em suas ações, rápida e eficiente, com uma personalidade dominadora e extravagante, assim como sua aparência, e seus olhos têm um significado de desprezo pelo mundo. Ela também tem alguns atributos de ventre negro e venenoso, e eu ouvi claramente aquela frase, Chuchu, você não sabe como ensinar discípulos. A aparência da anciã Dantai também é naturalmente extremamente bonita, e, na minha opinião, ela é comparável a X1. Ambos como tesouros cuidadosamente esculpidos pelo céu, e palavras puras de elogio são difíceis de descrever. Em suma, ambos são o tipo de irmã mais velha que eu gosto muito, um é frio e distante, o outro é ardente, e não é de admirar que, sendo irmãs marciais, haja um certo senso de incompatibilidade entre os dois. Mas eu não sinto nenhuma atmosfera de conflito entre os dois, talvez essa atmosfera de incompatibilidade tenha outras razões. Sem querer, escrevi tanto, o diário de hoje quase se tornou um elogio às mulheres. Xu Jie, você não pode se deixar enganar pela beleza facilmente, o cultivo diligente é o que você deve fazer. Mas, pensando bem, se eu pudesse desfrutar da bênção de ter duas esposas, com a fria X1 em meu braço esquerdo e a ardente anciã Dantai em meu braço direito. Não posso continuar pensando, minha mentidão vai vacilar. A partir de amanhã, vou começar a cultivar o grande diagrama de refino de orifícios das estrelas ou celestial transmitido pelo sistema, transformando todos os meus orifícios abertos em planetas mais poderosos. Se eu quero desfrutar da bênção de ter duas esposas, eu preciso ter força. Primeiro, defina uma pequena meta, superar X1, e também tenho que pensar em uma razão para enganar X1, afinal,
Como seu discípulo pessoal, não seria razoável eu não cultivar o diagrama de refino de orifícios do reino sagrado do Imperador Supremo. Dor de cabeça, e também tem a atualização do sistema. Os pontos de vilão são muito poucos. Tenho que encontrar uma oportunidade para continuar reprimindo Ling Feng, este filho da sorte, e tirar um pouco de lã dele. Este malandro de irmão marcial até se atreveu a dar em cima daquela mulher má. Su Lingjuan ficou boquiaberto. Ele nunca imaginou que seu pequeno irmão marcial recém-chegado não só queria ser uma jornada de preenchimento, mas também ousava ter pensamentos sobre aquela tia marcial de má reputação. Ele é realmente um canivete puxando uma bunda, abrindo seus olhos. Ninguém, ele disse um pouco insatisfeito. Porque este irmão marcial fedorento não tem nenhum pensamento sobre mim, apenas se concentra em X1 e na mulher má. Eu também sou muito bom. A voz baixa de Su Lingjuan soou no quarto. Esposa? Ele é realmente ousado. Depois de descobrir o significado deste apelido que ele nunca tinha ouvido antes, um sorriso encantador o suficiente para cativar todos os seres vivos apareceu no rosto requintado de Dantai Jinlian. No quarto iluminado por luzes bruxuleantes, ele estava encostado na cama, com o cabelo comprido espalhado à vontade, em uma postura preguiçosa. Sob o vestido vermelho fogo, um par de pernas bonitas, esbeltas e rechonchudas, claras como jade, estavam elegantemente cruzadas, e abaixo disso, havia um par de pés delicados e bonitos que não estavam envoltos em meias. Quer abraçar ambos nos braços, isso depende de sua habilidade. Ele murmurou, sem se importar muito com alguns dos pensamentos ousados de Shuji na cópia do diário. Quem sabe que tipo de expressão a irmã mais nova terá ao ver essas coisas? Ele murmurou suavemente, como se antecipasse uma cena extremamente interessante, e o sorriso em seu rosto se intensificou. E a irmã mais nova na boca de Lu Wanjun estava um pouco inquieta neste momento. Pensando bem, esse discípulo rebelde tem tais pensamentos logo após entrar pela porta. É realmente ousado. Lu Wanjun repreendeu suavemente em sua boca, parecendo já extremamente zangado, mas na verdade era mais para desabafar as intensas emoções inquietas em seu coração. Só de pensar que, neste momento, seus discípulos, sua irmã mais velha e até mais estranhos também estão lendo o conteúdo do diário, ele sente uma onda de vergonha se espalhando em seu coração. E quando a palavra mestre e discípulo passou por sua mente, ele inexplicavelmente sentiu uma onda de apreensão, e ao mesmo tempo, uma curiosidade e excitação indescritíveis. Neste momento, ele não ousava pensar, se Shuji realmente lançasse uma ofensiva contra ele, como o mestre, deveria responder? Naquele momento, um som de notificação soou na mente de Lu Wanjun e de outras pessoas que estavam ligadas à cópia do diário. Detectado que o dono do diário atualizou o sistema, e o número de pessoas ligadas à cópia do diário que tiveram contato com o dono do diário atendeu aos requisitos, a cópia é atualizada simultaneamente, abrindo novas funções. Depois disso, os ligantes podem obter recompensas aleatórias todos os dias após lerem o diário, e este item é afetado pela avaliação favorável do dono do diário. Neste momento, ele abriu a função de amigos, e os ligantes da cópia do diário dentro de uma certa distância podem adicionar amigos uns aos outros. E Su Lingjuan, que também estava no palácio do Imperador Supremo como Lu Wanjun, ficou atordoado ao ouvir o som de notificação em sua mente. Detectado que há ligantes da cópia do diário nas proximidades, deseja adicionar como amigo? Será que o mestre também tem uma cópia do diário? Chegando o dia, dentro do palácio do Imperador Supremo, Shuji estudou o Qi fluindo por todo o seu corpo, procurando dentro do Zoutian, conectando o pequeno mundo do corpo humano com o grande mundo externo. Lu Wanjun estava explicando a Shuji as sutilezas do cultivo do Reino da Abertura, embora não tenha pedido a Shuji para cultivar imediatamente, algumas análises do reino ainda precisam ser compreendidas com antecedência. Shuji ouviu atentamente, assentindo de vez em quando. Enquanto Su Lingjuan ao lado estava um pouco desinteressado, ele já tinha ouvido essas palavras antes e já havia ultrapassado o Reino da Abertura. Embora Lu Wanjun estivesse contando a Shuji sobre o conteúdo do cultivo, ele ainda mantinha um pouco de sua mente em Shuji. Olhando para aquele rosto cheio de seriedade, ele se lembrou de algumas informações que viu após a atualização da função de cópia do diário. Ligante da cópia do diário, nome Lu Wanjun, pontuação de aparência, nota 1. O valor máximo da pontuação de aparência é 10 pontos, julgado pelo ponto de poder divino do dono do diário Shuji. Nota 2. A subpontuação é uma avaliação abrangente que inclui muitos aspectos, como aparência, figura, temperamento, etc. Valor de favorabilidade 71. Gosta.
Nota: o valor de favorabilidade é dividido de cima para baixo: ódio sangrento, hostilidade, ódio, aversão, inimizade, 1 a 20, antipatia 21 a 30. 5 sentidos 31 a 50, favorabilidade 51 a 60, confiança 61 a 70, gosta 71 a 80, admiração 81 a 90, obsessão 91 a 99, lealdade até a morte. Nota 2. Você pode verificar a pontuação de aparência de outras pessoas, ou seja, a favorabilidade do dono do diário. O que devo fazer? Lu Wanjun pensou em seu coração, um pouco angustiado. O valor de favorabilidade de 71 já não é baixo. Claro, ele também entende que Shuji é agora